Olá, pessoal! Eu sou a Irene da Conquista Empréstimos e hoje estou aqui para falar como podemos ajudar você a realizar seus sonhos e conquistar seus objetivos financeiros. Meu nome é Vânia e aqui na Conquista Empréstimos também somos representantes autorizadas da TIM. Estamos prontos para oferecer soluções sob medida para você, seja para quitar dívidas, investir em um novo projeto ou simplesmente ter um respiro em suas finanças. Venha com a gente e descubra como podemos transformar suas necessidades em realidade. Vamos juntos nessa jornada de conquistas. Na NC Reabilitação Oral, cada detalhe do ambiente foi pensado para te receber com conforto e tranquilidade. Somos especialistas em implantes, próteses e reabilitação oral completa. Com tecnologia, precisão e um cuidado que vai além do consultório. Agende sua avaliação e descubra o que a odontologia de verdade pode fazer por você. Olá pessoal, tudo bem? João Carlos aqui do Super Argas e aqui nós levamos liberdade de escolha às pessoas que buscam a melhor opção para si e sua família. E por meio da evolução constante e contribuição, alimentamos vidas e suas histórias. Aqui no Super Argas tem tudo para a sua semana ser completa. No açougue, cortes fresquinhos, carnes selecionadas e aquele precinho especial para garantir o churrasco ou almoço em família. No Hortifruti, frutas e verduras direto do campo para a sua mesa. Frescor e qualidade que você sente no sabor. Na panificadora, pães quentinhos, bolos caseiros e delícias saindo do forno o dia todo. É passar e sentir aquele cheirinho irresistível. Quer uma alimentação mais saudável? A seção de produtos integrais e naturais está cheia de opções para quem cuida da saúde sem abrir mão do sabor. A lista da escola está garantida aqui também. Tem material escolar de qualidade e com preços que cabem no seu bolso. E para a criançada, a diversão não para. A seção de brinquedos tem novidades toda semana para presentear ou surpreender. E o conforto do seu lar está completo na nossa linha de cama, mesa e banho. Variedade, beleza e economia para renovar a casa toda. Assim é o Super Argas, alimentando histórias. Quando o assunto é construir ou reformar, a gente sabe, cada detalhe faz diferença. Por isso, na Vincentim Massaneiro Materiais para Construção, você encontra qualidade, bom preço e aquele atendimento amigo que faz toda a diferença. Tudo em um só lugar. Faça sua obra acontecer com quem entende do assunto. Vincentim Massaneiro, construindo com você. Se você busca móveis sob medida com qualidade e dedicação, a Marcenaria Bela Vista é a escolha certa. Transformamos madeira em verdadeiras obras de arte, criando ambientes que refletem o seu estilo e necessidades. Com profissionais experientes e comprometidos, garantimos excelência em cada projeto. Entre em contato conosco e saiba como deixar seu ambiente mais bonito e funcional. Na hora de cuidar do seu carro, confie em quem entende. A Mecânica Catrucha é referência em qualidade, rapidez e confiança. Fazemos desde a revisão preventiva até serviços de motor, freios, suspensão e muito mais. Aqui, cada detalhe é pensado para que você rode tranquilo e seguro, sem dor de cabeça. Atendimento transparente, preço justo e um time pronto para te atender. A Cressol me convidou para fazer uma música, para te contar sobre uma promoção boa demais. Quanto mais você investe, mais tem chances de ganhar. São 10 milhões em prêmios para você aproveitar. Você vai mudar de vida, você pode acreditar. Porque na Cressol cooperar é ganhar. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar. Estamos iniciando mais um Conexão em Pauta e eu quero agradecer a todos vocês pela audiência. O nosso muito obrigado a vocês que estão acompanhando a cada episódio, vocês que estão assistindo e interagindo com a gente. Queremos agradecer também a todos os nossos apoiadores, a todos os nossos patrocinadores que acreditam na ideia do Conexão em Pauta. E vamos a mais um episódio nesta terça-feira. E nós temos a grata satisfação de receber ele,
que há 19 anos está na Polícia Militar do Estado do Paraná. Edilson Fernandes. Ô, Dirson, pare, Dirson. Seja bem-vindo, Dirson. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Muito obrigado por estar com a gente aqui no Conexão em Pauta, para falar da sua história, para contar da sua trajetória dentro da polícia, para sua história profissional e pessoal também. Seja bem-vindo aqui no Conexão em Pauta, Obrigado. Dirson. Dirson, para a gente começar a nossa conversa, o nosso Conexão em Pauta, quem é o Dirson? Da onde vem o Dirson? Onde nasceu o Dirson? Quem é o Dirson? O Edilson Fernandes, o popular Dirson. Pare, Dirson. Quem é o Dirson? Então, o Edilson Fernandes nasceu no município de Guarapuava. Eu me criei numa chácara, no meio rural. O meu pai, ele nasceu no município de Irati, se criou lá no interior de Inácio Martins, na localidade de Tapará, se eu não me engano, uma coisa assim, naquela localidade dele. E ele veio bastante jovem para Guarapuava para trabalhar como pedreiro, como servente de pedreiro. Aí ele conheceu a minha mãe, que também era moradora da área rural. Minha família inteira é dessa área rural, né, de pequenos agricultores. E eles se conheceram lá, casaram, e eu me criei lá nessa chácara, né, lá em Guarapuava. E foi uma infância bastante simples, bem humilde mesmo, né? Era uma época muito difícil, né? Sou nascido em 77, eu tenho 48 anos. Então eu peguei uma época de ouro, digamos assim, que foram os anos 80 e 90, né? Onde tinha música boa, eu achava que era uma época muito boa mesmo. Até hoje, né, artistas daquela época, músicas daquela época, atores, enfim, grandes personagens daquela época fazem sucesso até hoje, né? Até hoje, né? A gente vê hoje artistas nos anos que a gente está aí, né, no ano 2025, regravando músicas que foram gravadas naquela época. Então, realmente, é uma época de ouro mesmo, né? Sim. E a infância do Dirson, então, foi na roça, trabalhando ali na roça? Não necessariamente na roça, né? Porque aí, como meu pai veio lá do interior de Inácio Martins, ele veio trabalhar servente pedreiro. Hoje ele é aposentado, mas continua trabalhando, um homem extremamente trabalhador, sabe? Meu pai é um orgulho, a minha mãe também. A minha mãe, ela trabalhou numa única empresa a vida inteira, numa fábrica de celulose, que era do lado da propriedade nossa, lá na Chacrinha. E esse terreno antigamente pertenceu ao meu falecido avô. Meu avô era roceiro também, vendia lenha lá no bairro Vila Bela, lá em Guarapuava. Em Guarapuava mesmo. Isso, era um homem também muito bom, muito humilde. E eu me criei nessa chácara, né, de forma bastante simples. Quantos irmãos tem o Dilson? Eu tenho 2 irmãos. 2 irmãos? Isso, todos, mesmo pai e mesma mãe, né. A minha irmã, ela nasceu quando eu tinha 16 anos e meu irmão quando eu tinha 26 anos. Então, é bem distante uma idade da outra. Então você é o mais velho dos irmãos aí. Você é o mais velho dos irmãos aí. E aí, a família do Dirson morando em Guarapuava, cresceu em Guarapuava, estudou em escola pública ali em Guarapuava também, formou-se ali em Guarapuava mesmo. Isso, eu estudei na Escola Municipal Gabriel Hugo Rios, na Vila Planalto, lá no meu bairro mesmo. Aí eu estudei da primeira ao quarto ano lá e do quinto ao oitavo ano eu estudei no Colégio Estadual Capitão Wagner. Capitão Wagner. Isso, e o ensino médio foi no Carneiro Martins, lá em Guarapuava. Francisco Carneiro Martins. E como que era o Dirson criança? Piá, ali dava bastante problema lá no colégio? Era de boa? Como que já era o Dirson naquela época lá de criança ainda, de adolescente? Essa época difícil, né, de todos? Sim. Eu era muito, muito respeitoso com os professores, né? Bem respeitoso, até porque naquela época, se você desrespeitasse o professor e a mãe ou os pais tomassem conhecimento, o bicho pegava em casa. Na casa, pegava, né? Nossa, bastante. Então, eu era bem respeitoso com meus professores. Teve uma reclamação só em uma reunião que eu era muito conversador. Conversava bastante. E era estudioso? O Dirson gostava de estudar? Eu gostava. Gostava de estudar? Sempre gostei de português, essas coisas assim, sempre gostei. Nunca me dei bem com matemática. Matemática não era forte? Cálculo não é meu forte. Mas sempre gostou de estudar, estudou. Sempre. E aí formou-se no ensino fundamental, posteriormente no ensino médio. Ensino médio do Carneiro Martins. Aí quando eu comecei a fazer a faculdade, na Unicentro eu passei demorei um tempo, né, para me interessar de fazer nível superior. Eu passei no vestibular da Unicentro de Ciências Contábeis, cálculo, coisa que eu não me dava bem, né? Não gostava e passou no Mas eu vestibular. tentei outras vezes geografia, que eu também gostava, não consegui. Aí, quando eu tentei
Ciências Contábeis, eu consegui Deu certo passar. e passou no Deu certo. vestibular da Unicentro. Da Unicentro. Daí eu fiz o primeiro ano, só que em 2005, quando eu estava fazendo o primeiro ano de Ciências Contábeis, abriu o concurso da Polícia Militar. Até nessa ocasião eu estava desempregado, né? Um pouco tempo assim que eu estava desempregado e quando eu tomei conhecimento do concurso da polícia, eu dei um pulo no sofá e fui correndo fazer minha inscrição. Na época a internet era bem ruim, era internet discada, ainda era via telefone, difícil, né? Mas eu fiz a minha inscrição no mesmo dia e comecei a estudar no mesmo dia. Eu estudava até de madrugada. E antes de fazer o concurso, antes de ingressar na faculdade, o Júlio trabalhou no que tanto? Eu comecei a trabalhar na casa, na verdade, né? Eu que tinha que fazer os serviços na casa. Minha mãe trabalhava, o pai também. Então eu chegava da escola e eu tinha que limpar a casa. Essa é a minha responsabilidade, né? Às vezes lavava roupa para minha mãe, tudo na esfregadeira. Ajudava nas tarefas ali da casa. Na casa, isso. Aí eu sempre demonstrei para minha mãe que eu queria trabalhar mesmo adolescente. Na época era permitido, né? As empresas até não assinavam carteira, Mas eles contratavam para trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar nessa empresa de fábrica de papel de celulose, que é do lado de casa. Com quantos anos, Dirce? Com 14 anos. 14 anos, o Dirce já estava trabalhando na empresa lá. Eu já estou trabalhando desde os 14 anos. Que bacana, que bacana. Isso. Daí eu trabalhei lá por 3 anos e meio em período, aproximadamente 3 anos em meio período, e 1 ano em período integral. Período integral, porque daí eu comecei a estudar à noite, né, no ensino médio. Aí eu tive que fazer meu alistamento militar na época, e por sorte ou não também, né, mas eu valorizei mais a questão da carteira assinada, que a gente valorizava muito naquela época, né? Daí eu fui fazer meu alistamento militar, e daí não fiquei e arrumei um emprego numa loja, que era uma loja não sei se eu posso falar marca. Pode. Que era a Steel Motosserras, lá em Guarapuava. De vendedor? De balconista. Balconista. Isso. Nossa, foi uma dificuldade muito grande, porque na fábrica de pasta celulose era serviço bruto, né? Eu ajudava a carregar caminhão de madeira, e a fábrica de pasta também tinha essa questão de madeiras também. Então eu ajudava a estalerar madeira no pátio, ajudava a carregar tora nos caminhões, ajudava a carregar pasta celulose nos caminhões, então era um serviço bem pesado. E aí quando eu fui trabalhar de balconista, eu tinha muita vergonha. Porque daí mudou, né? Eu morria de vergonha. Assim, uma coisa que me marcava muito, por exemplo, quando eu vi uma pessoa que eu considerava uma pessoa rica, vamos dizer assim, eu chegando na loja, uma pessoa bem arrumada, eu ficava com muita vergonha. E eu, às vezes, dava uma recuada e deixava que o gerente atendesse, até que eu pegasse o jeito. Daí, mas quando chegavam aquelas pessoas que eu me identificava, aquelas mais simples, de chapéuzão, né, de paeiro, tem um senhor que marcou bastante, que ele usava um paeirão assim no canto da boca? No canto da boca, assim, sabe? Então, uma camisona, tudo solto, simples assim, né? mesmo. Com uma carteira enfiada no bolso, assim. Época boa, hein? Opa, desculpa. Então, essas pessoas eu não tinha vergonha. Eu até usava ali aquelas pessoas, mas não usava as pessoas, não é bem esse termo, né? Mas eu atendia elas para eu ir perdendo um pouco da vergonha de atender o público, né? Porque naquelas pessoas você se identificava com elas, né? Você era uma pessoa mais simples, né? E quando chegava uma pessoa mais rica, você sentia vergonha por não se identificar com aquelas pessoas. Sim. E isso ainda hoje é normal, porque tem muitas pessoas que ainda têm vergonha de conversar, sim. Tem aquela frase, aquele ditado que diz que quem tem boca vai a Roma, né? Mas muitas vezes, às vezes, as pessoas simples chegam num determinado lugar, num órgão público, alguma coisa, e de vergonha de perguntar para alguém, simplesmente onde que fica o banheiro, onde é que tem uma água, as pessoas tinham. O meu pai conta uma história que eles foram trabalhar em São Paulo também, numa firma lá, e ele tinha um primo dele que era assim também. E aí ele foi sozinho, e ele chegou numa rodoviária lá em São Paulo, muito grande, e não sabia onde que tinha alguma coisa para comer. E ele ficou sem comer na rodoviária de vergonha de perguntar para alguém. Então, ainda hoje mas naquela época era muito mais comum, né? Principalmente para essas pessoas. E aí, após trabalhar lá na Steel como balconista, teve algum outro serviço ou aí já? Aí eu trabalhei lá, aí nessa loja da Steel mesmo, lá que é localizada na Rua Guaíra hoje, era na Rua Guaíra na época, mas o meu ex-patrão, que eu tenho uma consideração muito grande por ele, o seu Roberto, acho que ele acabou passando lá para um parente, alguma coisa que está administrando, porque ele está idoso, né? Aí ele comprou o estoque de uma loja agropecuária,
que era localizado ali próximo à farmácia Trajano, ali em Guarapuava, na Matriz, e ele alugou um prédio lá na Moacir Júlio Silvestre, onde hoje é o supermercado Superpão. Ah, ali era. Isso. Ele alugou esse prédio, acabou depois adquirindo o prédio. Então, quando eu cheguei lá nessa loja dele, eu que fiz a primeira faxina, assim, que tava abandonado já aquele prédio há muito tempo. Eu me lembro que eu que limpei ainda a loja, tirei aqueles entulhos que estavam lá no interior da loja. Aí, mas enfim, para resumir, lá ele era uma loja agropecuária, né? Vendia galinha, pintinho, coisas De que tudo. coisas que eu também eu gosto de vender, gosto de lidar com bicho, gosto de atender pessoas, eu gosto de lidar com o público, né? E daí eu permaneci com ele por aproximadamente uns 4 anos e meio, mais ou Trabalhando menos, lá. trabalhando com ele. Aí eu fui aventurar de vendedor autônomo. Aí eu comprei uma Belinona na época, uma Belinona porque assim, eu mandei fazer uma cortina na minha Belina e eu dormia dentro dela, né? Ia trabalhar e Isso. quando precisava dormir em algum lugar já. Isso, para não pagar, porque Hotel, né? o valor é muito. Mas eu era um sonhador, né? Eu sempre fui um sonhador, sempre tentando melhorar, né? E eu levava um colchão ali, por isso que eu comprei a Belina, que daí eu deitava, eu sou baixinho, né? Eu deitava o banco, colocava o colchão, estacionava num posto. Eu fazia a região de Ponta Grossa, União da Vitória, Vendia o quê? Castro, medicamento, veterinário e ração. Ah, medicamentos veterinários e Isso, ração. isso. Partiu no mesmo ramo da agropecuária ali Isso, para exatamente. vendedor. Isso. Daí eu dormia no interior dessa Belina para economizar, mas acabou não dando certo. Eu fiquei ali acho que acredito que uns 6 meses, mais ou menos, que eu fiquei teimando ali, só patinando, na verdade. Não deu certo Não deu como certo. vendedor. Fui teimando até tentar, porque era um ponto muito queimado na época, então eu tentei até conseguir levantar um pouquinho, mas não foi o suficiente para sustentar. Aí eu saí de lá e tomei conhecimento de uma vaga num alto posto, num posto de combustíveis lá na BR-277. Hoje ali eu tenho o restaurante Zanetti do lado, ali, né? É aqui naquele posto ali que eu trabalhei, que antigamente era o posto HP. Eu trabalhei também lá por mais 4 anos como caixa e ajudava atendendo a pista também, abastecendo os veículos. Certo. E com quantos anos que você fez o concurso para a Polícia Militar daí? Aí quando mudou o dono desse posto, eu vi que não ia dar boa, assim, porque eu tinha um tempo lá para receber, né? E eu acabei pedindo para sair lá do posto. Saiu do posto. Saí do posto. Aí eles me deram a conta, eu não me identificava mais para trabalhar lá. Fiquei, acho que 1 ou 2 meses, uma coisa assim, desempregado, ajudando meu pai até, inclusive, e aí que eu tomei conhecimento do concurso, né? Do concurso público da Polícia Militar. Que, na verdade, despertou o interesse porque os policiais sempre estavam passando lá no antigo posto HP, e eu acho que os policiais já estavam de saco cheio, de tanto que eu perguntava como que era. quando que vai ser o concurso da polícia. Até quando eu comecei a fazer escola de soldado, você não é aquele que trabalhava lá no posto, lá que vivia enchendo o saco de nós? Já Quando que ia ser o concurso? Certo. Mas então a vontade do Dilson de ser policial não vem lá de criança, porque às vezes tem pessoas que assim, desde criança já tinha um sonho. Então não era desde criança já que vinha o sonho, foi surgindo durante a vida, surgiu e despertou a vontade de ser policial. Não era um sonho que vinha de criança, de ser policial? Eu me identificava assim com as características da profissão de policial, né? E eu admirava muito, sempre desde pequeno, mas na época era raro você ver uma viatura, porque tinha muito pouco, Era né? difícil, A demanda né? era menor também, né? Mas eu sempre gostei, mas onde surgiu realmente o maior interesse foi ali no posto que trabalhava. posto, que eles chegavam lá, sempre a gente estava conversando, eu tive contato com inúmeros policiais, hoje creio que a maioria já estão aposentados já, né? Na época eles trabalhavam ainda, eu lembro que o veículo era Ipanema, que era o carro, a viatura? A viatura da polícia principal era Ipanema. Uma Ipanema. Isso, aí surgiu o interesse até no ano 2000, quando o governador ainda era, acho que o Jaime Lerner, se eu não me engano, ele ficou de abrir o concurso da polícia e eu comecei a estudar, fiz até um cursinho lá em Guarapuava, no antigo Colégio de Decisão, mas o Jaime Lerner não assinou na época o edital e... Do concurso não teve. Daí não teve e eu acabei perdendo o meu cursinho, né? E daí passou um tempo, depois já estava desempregado, né?
Daí, em 2005, abriu o edital da polícia. Novamente, pro concurso. Isso, na nossa região ali, né, que eu não tomei conhecimento, porque na época você não tinha tanta informação como você tem hoje. Hoje, né? Hoje todo mundo é cheio de informação. Tem né? acesso à informação todo dia, né? Aí, quando eu tomei conhecimento do concurso, eu estava na sala da minha casa, eu dei um pulo lá e fui correndo fazer a minha inscrição. Fazer a inscrição e começar a estudar a partir dali. Isso. E eu lembro que eu estudava, e já fazia 8 anos que eu estava fora da sala de aula, né? Mais ou menos isso. E eu comecei a estudar, eu estudava até de madrugada. Eu lembro que um dia me marcou bastante que o galo estava cantando, começou a cantar às 5 horas, 5:30 ali da manhã, e eu ainda estava estudando, sabe? Perseverança para estudei. entrar mesmo, né? Eu estudei. Vontade, né? Eu estudei bastante, foi um processo bem trabalhoso, bem difícil mesmo, né? E aí fez o concurso e passou no concurso da Polícia Militar Isso, do Paraná. graças a Deus, eu passei, no início ali abriam 1.000 vagas, depois acabaram, o governador era o Roberto Requião, depois acabou ampliando, acho que mais 500 vagas, mas eu entrei ali dentro das 1.000, ali mais ou menos na metade, 600 e poucos ali ficou minha Era colocação. bastante vaga nesse concurso, né? 1.500 vagas. Era 1.500. Eram 1.000, depois foram ampliados para mais 500. Mais 500 vagas para a Polícia Militar. Além da prova escrita, a Polícia Militar ela tem que passar por outros testes também, né? Quais são os outros testes que precisa passar, Dirce? Tem o exame de saúde, psicológico, era na época, acho que hoje é a mesma coisa. Saúde, psicológico e o físico. Na época era o último processo, acho que hoje teve uma mudança. Mas, e aí, também foi uma dificuldade muito grande, porque eu perdi 10 quilos na época para poder passar no teste físico. O que faz tanto no teste físico? Precisa correr, Foi a corrida de 2.400 metros em 12 minutos, em menos de 12 minutos você tem que fazer. A corrida era a minha maior dificuldade. Até porque eu sou baixinho, né? Então, enquanto uma pessoa alta ali dá um passo, tem que dar 2. É difícil. É difícil. Aí a corrida era a minha maior dificuldade. Daí teve a barra, né? Acho que eram 5 ou 7 barras, uma coisa assim. Há bastante tempo, já não me lembro. E o shuttle run, que é a corrida, o tiro rápido. Você vai pegar 2 taquinhos, assim, numa certa distância. Você vai, pega um taquinho, traz e volta, pega outro taquinho, traz e volta. Aí termina o teste. E ali também muita gente reprova, por incrível que pareça. Muita gente reprova, porque dá muito impacto em joelho, sabe? Em tornozelo, é muito fácil se virar um tornozelo. E tem que fazer em determinado tempo, né? E você tem que cuidar, porque você não pode jogar o taquinho, você tem que colocar ele no chão. E seguir. Se a pessoa passar na prova da polícia e não passar no teste físico, pode refazer ou não? É reprovado? As pessoas costumam entrar com uma ação ali quando reprovam algum processo, né? Alguns conseguem ali, né? Mas outros não conseguem, acabam sendo reprovados mesmo. E que ano que o Dirce entrou mesmo para a polícia? Eu fiz a escola de soldado em 2006. Eu assinei a minha entrada na Polícia Militar no dia 2 de maio de 2006. 2006? Isso. E aí começou a trabalhar, já começou trabalhando em Guarapuava ou foi para algum outro município primeiro? A gente fez a escola de soldado lá em Guarapuava. Mas durante a escola, assim, você vira uma espécie de zumbi, sabe? Você cansa, é extremamente cansativo, sabe? Nossa escola foi bem judiada mesmo, essa escola de soldados, sabe? Não é nada fácil. Daí tinha as marchas que tinha que fazer, ficava sem dormir, sabe? Comida, então, às vezes, você comia conforme dava tempo. Mesmo? Às 6 horas da manhã, você tinha que estar em forma, tinha que estar todos em forma. Se caso um integrante ali chegasse atrasado, o pelotão inteiro pagava. Às vezes tinha que ficar de pernoite, que era um castigo, digamos, que eles davam, né? Que eu não acho errado isso, porque dentro da polícia tem que ter regras, disciplina, né? E isso, você vai lidar com coisas bem difíceis dentro da polícia, então tem que ter esse preparo mesmo. Né? Esse preparo, ele serve como uma fase de teste e como podemos dizer uma palavra assim, para a pessoa realmente ver se é aquilo que quer para a vida antes de atuar como policial? Isso, para ver se Por exemplo, eu vou citar um exemplo prático, por exemplo, vai ter, por vezes, você vai ter que ir numa região, entrar no barro, vai ter que entrar no mato, né, atrás de alguma coisa, né, de algum crime, alguma coisa assim. Então, você tem que estar preparado psicologicamente, né, para aquela função.
E ali eu acho também que a escola ensina um pouco da humildade, digamos, aquelas pessoas que não são tão humildes ali, tem que ensinar humildade, né? Porque dentro da polícia, você vai lidar com pessoas de todo jeito, né? Pessoas alteradas, humildes, né? Simples, pessoas bravas, pessoas metidas, né? Tem de tudo, Tem né? de tudo, você lida Porque com trabalha tudo. diretamente com o público, Com o né? E público. a Polícia Militar, ela tá à frente de todos, né? Todo mundo que precisar, a polícia. Qualquer coisa que Isso, precisar, a polícia. isso. Então, abrange absolutamente tudo, né? Tudo. Então, o policial militar, ele tem que estar preparado para todas essas situações, né? A polícia militar, ela é a segunda coisa que é lembrada, né? Quando a pessoa tá aí por primeiro, é Deus, né? É. Meu Deus, chame a polícia. Então, daí... realmente é verdade mesmo, Aí, né? então, você tem que estar preparado mesmo, e como o teste é bem rígido mesmo na polícia militar, não é fácil mesmo, a escola de soldado é bem difícil. Mas graças a Deus deu tudo certo para mim, foi bem tranquilo, até porque a minha história ali já não foi muito fácil, né, digamos assim, vinha, né? de trabalho, então para mim foi bem sossegado, assim, sabe? E aí começou a trabalhar como policial militar. Policial militar. Aí, quando terminou a escola de soldado, o primeiro destacamento que eu trabalhei, o primeiro município que eu atuei foi o Cantagalo. Cantagalo. Eu tinha uma falta de efetivo muito grande na época. Isso era 2006 mesmo. 2006, final de 2006. Nossa escola foi bem rápida, assim, escola de soldado, mas foi extremamente sofrida, mas foi intensa, né? A escola de soldado foi muito intensa, então comecei ali no final de 2006 que eu comecei a atuar no município de Cantagalo. Fiquei um mês lá e, como eu era recruta, tinha muito esse revezamento, muda para cá, muda para lá, até você se adaptar. Aí eu fui para Nova Laranjeiras, fiquei mais um mês. Aí, como eu estava fazendo, eu cometi um erro que eu não podia fazer na época, que era você pedir para ir para algum lugar, né? Ah, é? Quando você pedia para ir para algum lugar, você já ficava com o X nas costas, né? Porque você era recruta, né? Então, o recruta tem que ir para onde eles mandar. Tem que ir. Aí eu pedi na época para me mandarem de volta, porque a escala lá em Nova Laranjeiras na época era 48 por 48, uma escala, nossa, terrível, sabe? Muito ruim mesmo. Graças a Deus que essa fase já foi. Era 48 por 48 a escala, e aí eu pedi para voltar para o Cantagalo, porque como eu estava fazendo ciências contábeis, eu não ia conseguir estudar e trabalhar. Aí fiquei mais um mês, aí não teve jeito, sabe? Esperneei lá e acabei indo para Vermont. Isso, Vermont. Daí eu trabalhei 1 ano e 8 meses no município de Vermont, lá de 2007 até finalzinho de 2008, se eu não me engano. E quando entra ali na polícia, o senhor falou que entra como recruta, né? E aí, obviamente, que já tem outros policiais que já têm anos, décadas de carreira. Sim. Esse início ali, ele é difícil também, os outros policiais. Como que é essa relação do recruta com os outros policiais ali? Não, acho que porque assim, os mais antigos ensinam muito, né? Como eu procuro ensinar os mais novos hoje, né? Porque tem bastante manha, né? Sim, como toda a profissão, né? Para lidar, são pessoas as ocorrências às vezes são parecidas, mas não são iguais, né? Cada uma é diferente. É diferente. Aí eu vou sempre passando para os mais novos ali um pouco da minha experiência, né? Mas era bem tranquila a minha relação assim, com os mais antigos, foi bem tranquila. Foi boa. É lógico que a dificuldade de adaptação, que não é fácil, por exemplo, puxa vida, como eu posso citar um exemplo assim, para você, porque você vai ficar, na época ficava 48 horas com aquela pessoa ali trabalhando, né, na dificuldade ali, então você tem que se adaptar ao jeito daquela pessoa, né? Até hoje, você tem que se adaptar ao jeito da pessoa, porque sempre está mudando, né? Às vezes teu companheiro ali muda, sai de férias ou vai para outro município e tal. Então essa questão só da adaptação mesmo, que você tem essa dificuldade. Em municípios pequenos são 2 policiais que trabalham, como que é feita essa escala? Depende muito, sabe? Depende muito? Depende muito essa questão de efetivo, até eu não posso entrar muito nessa questão de efetivo, porque pode cair dentro de algum protocolo interno, Perfeito, entendeu? Perfeito. Vamos... Mas enfim, daí eu trabalhei no município de Vermont por 1 ano e 8 meses, aí eu fui para Laranjeiras do Sul. Laranjeiras do Sul foi o próximo município. Daí, na época, sim, foi uma confusão, eu saí do Vermont porque eu tinha feito um concurso em 2004 de agente penitenciário e eu acabei sendo chamado durante ali o início da minha carreira ali, fui fazendo as outras etapas, né?
Aí eu até pedi autorização para o comando e fiz a escola de agente penitenciário, que hoje virou polícia penal, né? Aham. Eu consegui, fiz a escola lá em Curitiba, acho que foi 1 mês de escola, uma coisa assim na época. E eu pedi autorização para o comando, eles me liberarem, eu peguei um período das minhas férias e também mais acho que uns 15 dias ali que eles me dispensaram, que por lei pode dispensar. Para fazer essa questão do curso, né, lá interno, lá da Polícia Penal, hoje Polícia Penal. E eu cheguei até, nossa, quase fiquei sem salário naquele mês, porque eu assinei a posse, eu consegui vaga lá na PIG de Guarapuava. Ah, para trabalhar em Para Guarapuava trabalhar em mesmo. Guarapuava. Só que o que me marcou, a minha decisão de permanecer na Polícia Militar, eu nunca mais esqueço o dia que eu gosto muito de criança, né? Eu nunca mais esqueço o dia que eu estava andando na rua, fardado, fazendo um PB, né, que a gente diz, um ponto base, né, PB, e estava vindo uma senhora com uma criança, assim, com um piazinho. E eu lembro que o piazinho estava meio que na frente dela, assim, ele passou olhando e mexendo com a gente, né, eu dei tchau para ele, e daí a mãe dele passou na frente e ele foi ficando recuado, assim, segurando, ela arrastando ele pelo braço, assim, né, e eu lembro que ele ficou admirado me olhando, assim, sabe? Ele estava olhando para mim. E eu lembro que quando eu tomei essa decisão de permanecer na Polícia Militar, foi o olhar daquele piazinho. Que bacana, o olhar de uma criança que motivou você. Me motivou eu pensei, né, todas as profissões são admiradas, mas eu vou puxar um pouquinho Não, com para o certeza, nosso né? lado ali, mas a Polícia Militar, ela, quando você faz um contato legal assim com as crianças, é extremamente admirável, né? Com a questão da farda realmente é ali. diferente, né? Sim. E Dirso, quando você entrou na polícia ali, qual que foi a primeira ocorrência? Você lembra a primeira ocorrência que você trabalhou, o primeiro ato, assim, como polícia e depois? Porque, assim, eu acho que já vinha lá trabalhando material de loja agropecuária, trabalhou primeiro, depois veio pro posto de combustível e tal. Quando torna-se policial, é algo diferente realmente, né? É diferente, né? Hoje eu sou policial, realmente foi diferente. Quando entrou na polícia, qual que foi a primeira ocorrência que o Dirso teve? Você lembra? De primeira, assim, eu não lembro, sabe? Mas a que te marcou no início, assim. Eu não de primeira ocorrência, eu realmente não vou lembrar qual que eu atendi primeiro. Era tudo muito diferente, até os boletins de ocorrência eram feitos tudo na mão, assim, sabe? Escrito ainda Essa é uma ali? coisa que me marcou, assim, que era tudo escrito, tinha que fazer tudo escrito. E quando eu errava, então às vezes você já tinha que fazer porque você não pode errar o boletim de ocorrência, tem que tomar muito cuidado ali, principalmente quando é um flagrante, né? Então, às vezes você fazia um rascunho e depois você passava limpo, daí para não ficar tudo riscado o documento, né, que você tinha que entregar na delegacia e tal, quando era flagrante. Então era assim, tudo manual, é tudo mais difícil. As viaturas eram viaturas muito ruins, assim. Era um carro... Qual que era na época que você trabalhou? A primeira que eu trabalhei foi uma Hilux, embora na época não era ruim, né? Que teve pior, eu trabalhei com um Gol seco, um Gol que não tinha nem ar quente. No inverno você sofria de madrugada, que Deus o livre, tá louco. E se tivesse que correr atrás de alguém com Gol naquela época lá, já tinha pessoas que tinham caminhoneta e tudo mais, era difícil, né? O acompanhamento tático, quando era, por exemplo, com a Toyota Bandeirantes, não adiantava nem ir. Não tinha o que fazer. Era carreira perdida, era só pra passar vergonha. Era muito lerdo demais, né? Mas lógico, tinha as Paraty, né? Daí logo... Paraty até há pouco tempo ainda tinha, né? Paraty, né? Que utilizava. Eu acho que agora não tá sendo... Agora acho que foram recolhidos, já não tem mais. Hoje tem as mais velhas, são as Palio Weekend ali, mas é um motor muito forte, né? Um motor muito bom, viatura boa pra caramba. Dura bastante. Mas eu trabalhei muito tempo com Paraty. Paraty era um carro bom, assim, de trabalhar. Não era muito ruim, não. Legal. E dentro da polícia, como você já falou, enfrenta diversas situações, né? Muitas situações e casos delicados. E como que tem que ser o psicológico do policial para trabalhar com tudo isso, assim? Porque... você vai numa ocorrência muitas vezes sem saber o que você vai encontrar lá, né? Porque às vezes a pessoa liga ali no 190 chamando a polícia e tudo mais e que relata uma coisa, mas quando chega lá é outra. Como que é o psicológico do policial enquanto está indo para essa ocorrência? Quando você recebe a ligação no 190, eu posso dizer assim para você que é a pior função que tem dentro da Polícia Militar. É extremamente ruim de trabalhar no 190. Isso na minha opinião, né? Certo. É estressante porque... vou dar um exemplo para você, porque eu trabalhei... depois que eu saí do Vermonte, né? Voltando lá um pouquinho, eu fiquei mais 1 ano e 8 meses, mais ou menos, quase 2 anos, no Copom, em Laranjeiras, no 190.
Aí você recebia a ligação da região inteira. Aí quando algumas pessoas passam na ligação para você, elas omitem muita informação. Ah, não conta a verdade. Não conta a verdade. Muitas vezes elas omitem, por exemplo, e você tem que fazer inúmeras perguntas. Muitas pessoas acabam se irritando ali durante essa ligação, porque elas acham que você está fazendo corpo mole. Não quer ir lá atender. Mas tem que fazer inúmeras perguntas, porque a equipe que vai chegar lá tem que estar munida dessas informações, né? Por exemplo, se a pessoa está armada, quantas pessoas estão dentro da residência, estão fora da residência, onde elas estão, características físicas, roupas, e tudo esse tipo de coisa, dependendo da situação, evidentemente. Então, quando você vai atender uma ocorrência, às vezes ali, o caos instalado, sabe? É bem difícil. Eu vou citar um exemplo que eu sempre cito durante as minhas conversas, que me marcou muito, foi lá em Laranjeiras do Sul, em um bairro lá, onde era uma situação de violência doméstica, né? E a mulher tinha sido agredida, ela estava extremamente alterada também, acho que tinha ingerido bebida alcoólica, talvez mais alguma coisa também, ali o casal. Eu não sei se tem problema de falar isso. Não, fica à vontade, a gente quer saber essas histórias aí. Ela estava machucada, né? E eu lembro que ela veio encontrar a gente até no portão. Ela estava sangrando, assim, com a roupa rasgada, e dizendo, aquele vagabundo tá lá dentro, e me agrediu, aí me machucou tudo, tava com os braços, assim, tinha marcas no pescoço dela também, roupa tudo rasgada. E daí tava o caos ali, homem do céu, era... Daí que eu entrei no portão, e o cachorro queria me morder. Enfrentou bastante dificuldade já na chegada. Na chegada. E daí ela falou, ele tá lá dentro, pega aquele vagabundo. Ele tá lá e diz que vocês não são. Daí é isso que você tem que tomar cuidado. Geralmente algumas induzem você. Ela já colocou uma pilha ali, né? Colocar uma pilha em você pra você pegar o cara, né? Ele tá ali e diz que vocês não são homens de pegar ele lá. A gente pode chamar a polícia. Ele falou que ele não tem medo. Beleza. Entrou lá e ele tava lá bem agressivo. Deu resistência, né? A gente deu voz de prisão para ele, que já estava constatado o crime ali, claro, né? A gente constatou já ali o crime, evidentemente. Eu estou resumindo um pouco da história, né? Aí eu lembro que ele resistiu, a gente teve que fazer força algemar ele para poder conduzir. Mas daí o que mais me dói nessas situações, assim, que me marca muito mesmo é a questão da criança, sabe? Porque tinha criança chorando lá dentro da casa. Acho que ver o pai bater na mãe, a mãe bater no pai, eu acho que é uma situação triste demais para a criança, né? Daí verem a polícia prender o pai. É extremamente triste. Isso me magoa muito, me marca, mas infelizmente o trabalho, né? Trabalho, você tem que encaminhar. E aí, então, você tem que chegar num ambiente que está ali carregado, transtornado, caos, né? Verdadeiro caos, o cachorro querendo te morder. E você tem que tentar colocar o mínimo de paz possível naquele ambiente de organização ali, para que se restabeleça a ordem. O que é muito difícil, né, Gilson? É bem difícil. É bem difícil nessa situação, né? É bem difícil, porque nessa situação envolve, né, um mal que tem hoje, que é, nossa, muito ruim, que é o alcoolismo, né? E a questão de consumo de entorpecentes, que misturado com o álcool é terrível. Até já vou assim citar como exemplo, até uma curiosidade para a população, né, para os ouvintes, o pessoal que está vendo o vídeo, quando mistura o álcool com cocaína, por exemplo. Aí é terrível de você atender a pessoa. A pessoa fica... Nossa, ela fica... Eu sempre cito o exemplo, como se estivesse possuído por um demônio. É mesmo, isso? É terrível, é muito ruim. São os piores de lidar quando tem o consumo de álcool com cocaína. Olha que informação, hein, que a gente vê. A pessoa fica agressiva, a pessoa fica fora de si. Extremamente agressiva. Tem que tomar um cuidado muito grande para lidar com ela, sabe? Pra gente não se machucar também. E que ela não machuque terceiros também, né? E como que você vê, assim, uma pergunta minha particular, e talvez outras pessoas que estão assistindo Conexão em Pauta também perguntam, como que você vê essa evolução? Quando você começou a trabalhar lá em 2006 para hoje em 2025, 19 anos, quase batendo aí 2 décadas de trabalho na Polícia Militar, esse aumento das drogas, assim, naquela época já era tanto quanto hoje ou não? Não, aumentou muito. Aumentou bastante. Aumentou muito, e quanto mais, eu vejo assim, quanto mais pobre é o município mais tem drogas. Mais tem drogas. Uhum. Alguns municípios, eu não vou citar nome, mas eu fiquei horrorizado, sabe? Alguns municípios que eu já atuei, que eu cheguei assim, poxa,
jovens, assim, consumindo droga em praça pública. Eu falei, não, tá louco, não. Não dá. Não, e ali você começa a arrumar confusão, né? Começa a arrumar confusão. E aí- Mas eu não deixo de fazer o que tem que fazer. E aí o Dirso fica por ruim da Fica, história. às vezes, por ruim. A história, ruim da evidentemente, que as pessoas que gostam da coisa certa, da ordem, não, né? Essas pessoas gostam e admiram a polícia. Agora, aqueles que gostam do que é errado, evidentemente que não vão gostar porque você não é... Você vai combater os ilícitos que eles estão cometendo, né? Mas tem muito, sabe? Aumentou muito, é preocupante nos dias de hoje. Eu acho que isso cabe... políticas públicas de combate a esse tipo de coisa, sabe? Você fala muito em descriminalizar droga, que eu acho uma coisa mais absurda do mundo de falar em descriminalizar droga. É uma coisa, sabe, fora do contexto, uma coisa horrorosa isso aí, porque só quem tem problema dentro da residência, e nós que vemos essa coisa ruim ali na rua, sabe o mal que as drogas causam na vida das pessoas, sabe? Destrói famílias, leva as pessoas a óbito, né? Por dívidas de drogas, ou mesmo overdose, todo esse tipo de coisa. Ela acaba com as famílias. E alguns preferem a droga do que a própria família, sabe? Então isso gera um problema muito grande. Então, essa coisa de descriminalizar a droga, eu sou completamente contra, até porque quando o usuário ele está num nível muito grande do vício, o que acontece? Ele começa a vender os objetos dentro da casa dele. E há casos assim de relatos, e a internet hoje, como se falou, a internet ela facilita muita coisa, muita informação. Realmente há relatos do usuário ali vender a televisão que é da mãe, Sim. vender as coisas que é da mãe, a mãe Sim. chega na casa, o pai chega na casa, não tá mais aquele imóvel ali, Sim. porque vendeu pra usar droga. Aí quando já não tem mais ali, às vezes a família também não aguenta, alguns acabam desistindo, né? Já pegam, quando a pessoa é de maior idade, já deixa lá. Agarra o teu rumo, não tem mais o que a gente fazer com você. Eles tentam tratamentos e um monte de coisa. Aí eles começam a praticar ilícitos, né? Na rua. Furtos, né? Começam a furtar. Para conseguir o dinheiro. Eles furtaram, assaltar, o roubar, né? Que é o popular assalto que as pessoas conhecem, né? Que é eu chegar aqui e tirar a tua resistência e tomar o teu celular, por exemplo. Né? O roubo, né? Eles pegam esses objetos para trocar por drogas, né? Que situação, hein? Que situação. Sim. E infelizmente, diariamente a gente vê, né? Tudo isso que você está falando, a gente acompanha diariamente, Sim. noticiários, jornais, que acontece, né? E cada vez mais. E a polícia ainda trabalha, né? Para conter, assim, mas realmente é muito difícil, né? Porque ele chegou assim nas extremidades. Parecia que, ou não sei se é porque antigamente a divulgação era um pouco. Não chegava a todo mundo. Mas parecia que antigamente algumas coisas aconteciam só nas grandes cidades, e hoje não, né? Hoje acontece nos municípios pequenos, em todo que é lugar, tá, né? Tá até na roça, inclusive, já tem. Já tem. Mas eu vi que teve um aumento muito significativo, assim, dessa questão do vício. E as nossas ocorrências, eu vou dizer assim, por experiência própria, que 90% das ocorrências, mais de 90% das ocorrências que nós atendemos tem algum envolvimento com álcool ou com droga. Isso. Sejam acidentes, violência doméstica, ameaças e por aí vai. Né? O álcool e a droga são a porta de entrada. Isso, perturbação do sossego também, já está num ambiente ali que as pessoas estão consumindo bastante bebida e extrapolam, acabam incomodando os vizinhos, né? A gente está conversando com o Dirso, do Pare Dirso, e após os nossos comerciais ele vai contar essa história para nós que te deixou famoso, né, Dirso? Vamos agora aos nossos comerciais e a gente já volta com a história do Pare Dirso. Ele vai contar tudo o que aconteceu nessa história que deixou ele famoso aí na internet. Olá pessoal, eu sou a Irê da Conquista Empréstimos e hoje estou aqui para falar como podemos ajudar você a realizar seus sonhos e conquistar seus objetivos financeiros. Meu nome é Vânia e aqui na Conquista Empréstimos também somos representantes autorizadas da TIM. Estamos prontos para oferecer soluções sob medida para você, seja para quitar dívidas, investir em um novo projeto ou simplesmente ter um respiro em suas finanças. Venha com a gente e descubra como podemos transformar suas necessidades em realidade. Vamos juntos nessa jornada de conquistas. Na NC Reabilitação Oral, cada detalhe do ambiente foi pensado para te receber com conforto e tranquilidade.
Somos especialistas em implantes, próteses e reabilitação oral completa. Com tecnologia, precisão e um cuidado que vai além do consultório. Agende sua avaliação e descubra o que a odontologia de verdade pode fazer por você. Olá pessoal, tudo bem? João Carlos aqui do Super Argas e aqui nós levamos liberdade de escolha às pessoas que buscam a melhor opção para si e sua família. E por meio da evolução constante e contribuição, alimentamos vidas e suas histórias. Aqui no Super Argas tem tudo para a sua semana ser completa. No açougue, cortes fresquinhos, carnes selecionadas e aquele precinho especial para garantir o churrasco ou almoço em família. No Hortifruti, frutas e verduras direto do campo para a sua mesa. Frescor e qualidade que você sente no sabor. Na panificadora, pães quentinhos, bolos caseiros e delícias saindo do forno o dia todo. É passar e sentir aquele cheirinho irresistível. Quer uma alimentação mais saudável? A seção de produtos integrais e naturais está cheia de opções para quem cuida da saúde sem abrir mão do sabor. A lista da escola está garantida aqui também. Tem material escolar de qualidade e com preços que cabem no seu bolso. E para a criançada, a diversão não para. A seção de brinquedos tem novidades toda semana para presentear ou surpreender. E o conforto do seu lar está completo na nossa linha de cama, mesa e banho. Variedade, beleza e economia para renovar a casa toda. Assim é o Super Argas, alimentando histórias. Quando o assunto é construir ou reformar, a gente sabe, cada detalhe faz diferença. Por isso, na Vincentim Massaneiro Materiais para Construção, você encontra qualidade, bom preço e aquele atendimento amigo que faz toda a diferença. Tudo em um só lugar. Faça sua obra acontecer com quem entende do assunto. Vincentim Massaneiro, construindo com você. Se você busca móveis sob medida com qualidade e dedicação, a Marcenaria Bela Vista é a escolha certa. Transformamos madeira em verdadeiras obras de arte, criando ambientes que refletem o seu estilo e necessidades. Com profissionais experientes e comprometidos, garantimos excelência em cada projeto. Entre em contato conosco e saiba como deixar seu ambiente mais bonito e funcional. Na hora de cuidar do seu carro, confie em quem entende. A Mecânica Catrucha é referência em qualidade, rapidez e confiança. Fazemos desde a revisão preventiva até serviços de motor, freios, suspensão e muito mais. Aqui, cada detalhe é pensado para que você rode tranquilo e seguro, sem dor de cabeça. Atendimento transparente, preço justo e um time pronto para te atender. A Cressol me convidou para fazer uma música, para te contar sobre uma promoção boa demais. Quanto mais você investe, mais tem chances de ganhar. São 10 milhões em prêmios pra você aproveitar. Você vai mudar de vida, você pode acreditar. Porque na Cressol cooperar é ganhar. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar. Estamos de volta no Conexão em Pauta e hoje nós estamos recebendo aqui o Dirso, policial militar, 19 anos de carreira já, 19 anos trabalhando, fazendo a segurança da população de vários municípios do estado do Paraná, e ele está contando sua história de vida, contando a sua trajetória. E agora ele vai falar de um fato, o qual te deixou famoso, Dirso? Ficou famoso após aquele fato? Fiquei conhecido. Ficou conhecido após aquele fato, que foi um fato que aconteceu no município vizinho, no município de Marquinho. Sim. Que aí teve vídeos, filmagens, fizeram até uma música, né? Fizeram duas, né? Duas músicas do Pare Dirso. Teve do Dirso do Diabo, que foi a que mais viralizou, né? Que é uma versão de uma música sertaneja, né? E teve a do Dirso Desgramado também, que foi feita ela é moradora lá do Marquinho mesmo, ela que fez o Dirso Desgramado. Ela que fez a música era Ô Dirso, pare desgramado, né? Daí teve a outra que foi o Ernesto Pereira, que até visitei ele lá no Peão depois. Ele que fez a que mais viralizou lá no caso, né? Nossa, estourou, foi pro país inteiro, na verdade, aquele vídeo. Que ele é lá do Pinhão. O Ernesto Pereira, ele lida com metalúrgica, ele que fez do Dirso do Diabo lá, que é aquela musiquinha lá, vamos e
bem de boa que a polícia não vem. Daí, Depois vamos pôr um trechinho da música aí pro povo ouvir também e vamos colocar o vídeo. Mas, Gilson, o que que aconteceu naquela ocorrência lá que ganhou tanta repercussão, assim, no município de Marquinhos? eu vou resumir, assim, bem resumido mesmo. Basicamente, o motorista ele estava transitando pela rodovia ali, sentido município de Marquinhos até Laranjeiras em zigue-zague. Ele estava alcoolizado. Aí a gente realizou a abordagem e junto com ele, tinha um outro caminhão, não lembro, acho que eles estavam juntos ali no mesmo caminhão, porque eu foquei ele no motorista. Tinha um político junto nessa ocorrência. E eles não aceitaram, não acataram, já começaram a desacatar a equipe desde o começo da abordagem, né? Aí foi dado voz, depois de verbalizar bastante, foi dado voz de prisão, não aceitaram, porque eles estavam num número maior de pessoas, né? Aí foi chamado a reforço da Laranjeiras do Sul e demorou, porque era longe de Laranjeiras do Sul até o ponto onde a gente estava, localidade, acho que ali de Bracatinga, ali no Marquinhos, isso. E aí, quando chegou o reforço, a gente conseguiu encaminhar as partes, mas foi aquele empurra-empurra, durou muito tempo, assim. Aí teve várias etapas ali, né, que acabou, acho que por isso que viralizou, que acabou ficando engraçado, não foi uma ocorrência tensa, né, porque você tem que tomar cuidado ali nesse tipo de ocorrência, porque como eles estavam em número maior, por várias vezes a gente deu até as costas, assim, na ocorrência, mas não tinha o que fazer, né, é o risco que você corre. Mas ali teve a questão ali de ter quebrado o bastão ali na perna ali do motorista, e teve aqui também a questão ali do que pegou bastante aquela hora que eu empurrei, porque eles não deixavam a gente prender os autores, né? Os dois principais. Seria dois que seriam presos ali na ocorrência? Foram presos, né? Foram presos dois? Foram presos duas E aí pessoas. os outros não deixavam não deixavam levar, fazer o trabalho, não deixavam levar. Aí, por isso que surgiu ali, pare, Dirson, isso é perseguição política, foram várias frases ali que pegaram, né? Pare, Dirson, isso é perseguição política, estamos trabalhando, deixa nós trabalhar. Do município, né? E esse não tem problema nenhum falar, porque isso tá divulgado nas redes sociais, viu, né? E não foi a gente, foram alguém ali envolvido ali. Quem filmou foi algum deles mesmo? Algum deles mesmo ali que filmou e jogaram na rede, né? E aí viralizou, né? Daí aquela parte do tiro, eu estava me posicionando ali, olhando, porque estava num lugar que não estava pegando rede, eu estava até olhando assim, no aparelho, e ele não admitia ser preso, ele entrou no caminhão, né? E como eles não estavam com nenhuma arma letal, então, né, não tinha como a gente utilizar. Foram utilizados o que a gente tinha ali no momento, né? Até que chegasse reforço para poder encaminhar. E aí eu lembro que ele me empurrou atrás e não podia ir porque ele ia bater na viatura, né? A viatura estava posicionada atrás do caminhão. Aí ele me empurrou ali. Aí que eu efetuei. No pneu, né? Porque ele queria fugir do local, né? Aí eu efetuei um disparo num pneu e no outro pneu também. Aí que depois logo já chegou o reforço e a gente pôde encaminhar. Aí eu fui ter uma surpresa, eu estava trabalhando com meu colega lá na outra escala, a gente, já na escala seguinte, e daqui a pouco meu irmão, meu irmão tá lá no Pará, tá me perguntando que tá vendo nós na internet. Vendo a ocorrência. Lá no Pará, o irmão dele tava. Né? O vídeo que já estava viralizado. Nossa, aquilo foi, assim, uma coisa estrondosa, assim, que eu nem passei pela cabeça. E quando você viu de início o vídeo ali, o que você pensou na hora? Eu achei que fiquei muito tranquilo, porque os procedimentos foram feitos tudo dentro da legalidade, correto, né? Tudo de forma correta, dentro dos parâmetros legais, certinho, documentado. E aí um outro colega meu que estava trabalhando inclusive trabalhando no Marquinhos comigo, o Sargento Zaleski, né? Bruno Zaleski, ele me ligou, falou, Pia, olha que tá nos grupos aqui de Brasília, aqui, você. Tá famoso. Na ocorrência aqui, ó. Daí, não sei, eu não lembro se depois que surgiu a musiquinha, eu lembro que viralizou mais ainda, né? Eu lembro que uma senhora lá de São Paulo, eu lembro que marcou muito, ela repostou no Facebook dela, e só no dela deu 4 milhões de visualizações. 4 milhões de visualizações? Só no dela. Aí, mas isso correu o estado inteiro. Eu até, inclusive, numa época, eu fiz um teste, eu tive que viajar lá para Curitiba e fui para o norte do Paraná também, em coisa assim particular, e eu pensei, as pessoas perguntando onde é que eu era, tá? Eu peguei ali Uber, essas coisas, comecei a observar, os caras me perguntando onde que eu era, eu falei, de Guarapuava, trabalho, eu sou policial militar, trabalho lá em
lá por vezes eu também estava fardado, coisa que eu precisava ir fardado naquela região. E eles me perguntavam onde é que eu trabalhava. Eu falava, eu moro em Guarapuava e trabalho lá no município de Marquim. Aí eles falaram, não, mas não é lá que teve uma situação lá do polícia que deu uns tiros no pneu do caminhão, um boiadeiro? Sou eu mesmo, Dirson. Eu sou o Dirson. Sou eu, Dirson. E o cara, capaz! Então, daí eu vi que realmente... É uma repercussão gigantesca. E tem hoje, se você procurar ali no YouTube, tem, né? É só se colocar Dirson lá, o Pare Dirson, Dirson policial, que acho que eu creio que o primeiro que aparece lá sou eu. Daí Vai ser, né? tem matéria em jornal, tem um monte de coisa. Bastante coisa após essa repercussão. E essa repercussão foi boa, Dirson, pra você? Sim, você vê que as pessoas, quando você chega, assim, ó, esse é o Dirson lá do vídeo, já lembro, as crianças, quando vai, eu sei que vocês às vezes fazem trabalho na escola também, né? Sempre acompanha, assim, as crianças reconhecem. Sim. Foi bom pra você? Você acha que isso foi alguma coisa bacana, a repercussão, assim? Não vou dizer que eu vou estar sendo hipócrita, dizer que claro que é legal, É né? legal, Você né? ficar conhecido é muito legal. Até porque outras profissões, e várias profissões assim, dão um pouco mais de visibilidade, mas polícia militar realmente não, né? Você vê o policial trabalhando, mas também você não vai saber quem que é o policial e tudo mais, assim. Então são poucos os policiais militares, ou dentro da polícia mesmo, que ficam conhecidos como você ficou, né? Não posso negar, fiquei bem conhecido mesmo. E eu gostei, na verdade, na época também eu não tinha rede social. Depois eu até bobeei, porque eu tinha que, na época, já ter criado uma rede social ali, Facebook, Instagram, essas coisas. E demorei, né? Mosquei ali, vamos dizer assim. Perdeu o embalo do Dirson. Aí depois, passou um tempo, os meus colegas começaram a me cobrar, por que você não... Né? Divulga, né? Por que você não... Daí acabei criando ali. E hoje eu tenho uma página também. Eu tenho o meu Facebook normal, né? E tenho uma página no Facebook lá, tem 60 mil seguidores. 60 mil seguidores tem a página. Como que é o nome da página? Fala aí que o pessoal coloca aqui na descrição. Como Cabo Dirson mesmo. Cabo Dirson? Já aparece lá. Uma página, até tenho que trabalhar ela, que faz tempo que eu não tenho divulgado quase nada lá. Eu trabalho muito no meu Facebook e agora o TikTok, que eu tenho feito uns vídeos que comecei fazendo assim de forma bem descontraída e acabou dando certo. Tem o último que eu postei abrindo uma porteira aqui no Goiuxim. Tá com 194 mil visualizações. Bastante, né? Um alcance gigantesco. Tá indo bem pra caramba. E agora o povo já sabe quem que é, né? Fica mais fácil. E realmente é difícil você ver um policial fazendo vídeo. É diferente, algo diferente mesmo que chama a atenção. Então essa é a história do Pare Dirson que ficou famoso. Dirson. Aí, te cortando, eu atuei no município de Marquim por 10 anos. Quantos municípios você já trabalhou, Dirson? Quais municípios da região aqui, que hoje pertence à 10ª Companhia, todos eles. Todos eles? Um pouquinho, assim, cada um, eu trabalhei. São quantos municípios que fazem parte da... 10 municípios. Com exceção, eu não trabalhei, que é bem recente agora, que passou a pertencer à 10ª Companhia, Laranjal e Palmital. Nesses eu não trabalhei. Não trabalhou ainda? Não trabalhei, porque hoje a 10ª Companhia Independente, ela pertencia como 2ª Companhia de Guarapuava, do 16º, né? Hoje ela é separada, hoje é independente. Então, ela comanda 10 municípios. Mas eu trabalhei, né, no município de Marquim por 10 anos. Após esse fato, estranhamente, passou alguns meses, eu fui transferido. Saiu do Marquim? Do município de Marquim. Aí acho que fui trabalhar um pouquinho ali em Laranjeiras, aí fui para o Porto Barreiro, trabalhei mais alguns meses lá. E sempre nessa readequação de escala, voltei para Laranjeiras, trabalhei daí no Vermonte também, Cantagalo. E por último, acho que eu vim ano passado aqui pro Goiuxim, quando eu assumi o comando do destacamento, né? Aqui do Goiuxim, que foi acho que em outubro, novembro do ano passado. Do ano passado que veio trabalhar aqui. Você tem um trabalho dentro da polícia, assim, que muitas vezes, e agora também, após essa repercussão do vídeo do Pare Dirson, ele é um trabalho notável por todos, né? Quando o pessoal vê, esse é o Dirson tá aí, o Dirson mais. E teve um vídeo agora esses dias que eu vi que você postou, que é da moto lá, fazendo o rantantan também da piazada. Você acha que quando o pessoal vê que é o Dirson que tá trabalhando, já tem aquele receio um pouco mais assim? Como que se considera dentro da polícia tendo esse resguardo um pouco mais das pessoas, assim? Como que você vê? O que elas pensam, assim, não sei o que sabe... Não sei... Vocês consideram um policial mais incisivo, assim, mais brabo, mais difícil de lidar ou não? Não bravo. Não bravo? Não bravo, mas eu gosto da coisa certa, eu não gosto da coisa errada, não. Eu sempre procurei trabalhar de forma
conforme está na legislação, né? De forma bem séria, porque na rua não é fácil. Trabalhar. Mas o meu objetivo mesmo, como pessoa e como profissional, sempre será defender as pessoas de bem e principalmente as crianças, que a minha maior preocupação são as crianças. Até porque eu tenho também uma filha de 10 anos que eu amo de coração, sabe? Então eu quero que no futuro ela tenha uma sociedade justa, né? Uma sociedade segura. Esse é o futuro que eu vejo para ela e esse é o futuro que eu vejo para as crianças, né? Da nossa sociedade. Que bacana, hein? Belas palavras aí do Dirso, do Padre Dirso. E qual que foi a ocorrência mais triste, assim, que você já trabalhou, que você já enfrentou, Dirso? São muitas, muito bem tristes, assim, sabe? Mas a que mais me marcou, só não vou citar o nome do município para não expor, né? Mas foi uma situação de abuso sexual, onde o pai, essa é bem pesada mesmo, sabe? É assim, eles moravam no interior, e o casal morava no interior, e a mãe abandonou os filhos, eram 4 filhos, abandonou e foi embora com outro homem, e deixou com o pai as crianças. Eram crianças bem pequenas, a maior tinha, na época, 14 anos. E essa me marcou muito. E daí ela ficou sob os cuidados do pai, e o pai passou a abusar da maior, que foi constatado, né? Da mais velha, de 14 anos. Não se sabe por quanto tempo, né, que ocorreu esse tipo de coisa. E eu lembro que eu tomei conhecimento dessa situação, foi num acidente que eu fiquei sabendo, que eu escutei alguém comentando, esse velho fica com a filha. Falou, essa frase que eu ouvi, esse velho fica com a filha. Mas opa, né? Aí eu já procurei saber mais informações, e daí, por sorte, na outra semana, deu uma ocorrência lá que envolvia o filho, que era o segundo mais velho, né? E ele estava bem revoltado. A gente foi lá nesse local que ele estava, não vou falar onde para não expor também, né? Claro. As pessoas nem as instituições. E ele foi nesse local lá e a gente conseguiu, eu até conversei na época com as conselheiras, né? Naquela época, hoje a gente tem que ter um cuidado muito grande para lidar com criança e adolescente, o conselho tutelar, as coisas que tem que cuidar e conversar. Mas eu solicitei para elas, porque eram mulheres, né? As conselheiras. Eu até conversei com ela, viu? Deixa eu dar um papinho com esse rapaz antes, daí vocês conversam depois com ele, porque eu acredito que para você ele não vai contar. Aí eu conversei, assim, fui conversando aos poucos, ali, como que é lá tua casa, tem comida, né? Como que é teu quarto? Aí eu perguntei para ele da mais pequenininha, aonde que ela dormia. E ele me explicou que era numa caminha dela mesmo e tal. E daí aquela lá do meio, que ela dorme junto no mesmo quarto que o pai. Mas na mesma cama? Não. Outra cama, no mesmo quarto. E a maior, que eu deixei por último, né? Dorme com o pai. Essa é uma parte muito triste, assim, sabe? Daí eu perguntei pra ele, mas dorme com roupa, né, tal? Não dorme com roupa. Daí eu fiz essas perguntas para eu chegar, para entender mesmo a dinâmica, se realmente estava acontecendo o abuso. E daí eu já tinha as informações que eu precisava, daí eu liguei pro delegado, né? Aí no outro dia a gente foi lá para buscar ele, né? Evidentemente, outros detalhes eu posso contar. A gente foi lá buscar ele, posso dizer assim para você que foi, se é que posso dizer como residência, foi o lugar mais horrível que eu vi como habitação. Foi lá, era uma casa feita com estacas assim no chão, fincadas literalmente no chão, e naquelas frestas assim eles colocavam roupas velhas assim enfiadas, né, naquelas frestas. A cama lá do autor era feita de estacas também no chão, assim, uma grade. Falta de higiene assim terrível. Era chão batido, não tinha assoalho na casa, chão batido. Comida, eu só vi, lembro que marcou bastante, assim, era meio pacote de açúcar que tinha um pouquinho de óleo, um pouquinho de sal,
e um restinho de arroz. Foi o que eu vi lá de comida, assim, dentro daquela residência. E, nossa, e daí a cama que era da mais pequenininha, que eu fiquei muito, muito triste assim mesmo, sabe? É, a fronha era feita de saco, desse saco que o pessoal usa para colocar milho. Essa me judiou, sabe? E tava extremamente sujo, sabe? Não tinha higiene nenhuma assim dentro da casa, as crianças tudo pezinho no chão, a pequenininha. Aí a gente encaminhou para Laranjeiras e aí o delegado lá conversou lá com o autor, ele acabou confessando realmente que tinha abusado da menina, né? Aí ele, resumindo a história, ele foi condenado a 8 anos de prisão. Que triste, né? Além da dificuldade que a família encontrava financeira, mas o abuso sexual é pior ainda, né? Nossa, terrível, Muito triste, né? terrível. Do pai Daí, com uma filha aí essas crianças, eu acho que elas acabaram voltando com a mãe mesmo, com a mãe, sabe? morar com a mãe Isso, daí. com a mãe, que já tinha abandonado ele. Essas são coisas assim que o trabalho da polícia enfrenta diariamente, né? Em algum lugar diariamente enfrenta situações como essas. E após isso, né? Obviamente que aquilo fica na cabeça do Fica, policial, entre né? outras coisas, muita coisa marcou, assim, mas sempre envolvendo, para mim, a minha Que mais marca? dificuldade maior mesmo Criança. quando é criança, porque são inocentes, né? São. São inocentes, os coitadinhos são vulneráveis, né? E a gente vê muita situação, assim, de vulnerabilidade social das crianças, assim, então, vamos dizer, é meu ponto fraco dentro do atendimento de ocorrência, é o que envolve criança, para mim. E Dirce, já chegou alguma situação assim de alguma operação que você sentiu medo naquela operação? Não, medo não. Adrenalina extremamente forte, muito, muito forte. Foi em 2014, lá no Marquinho mesmo. Ocorreu um assalto a um empresário lá em Laranjeiras do Sul. 2 autores deram voz de assalto e era bem na época de 1º de maio, assim, que pegou um feriado prolongado, eu acho. Ele juntou bastante dinheiro, né, e estava levando para o banco e deram voz de prisão. Eles estavam conduzindo, os autores estavam em um veículo Fiat Uno de cor branca e eles assaltaram e eu estava com o sargento que hoje é aposentado, o sargento Edson Zaleski, que era o comandante lá do Marquinho, um sargento que me ensinou muita coisa, assim, sabe, na polícia, um excelente profissional, ele, sabe, admiro ele muito, muito, assim. Eu até falo que ele é dentro de uma área, uma ocorrência que envolve a área de mata, ele é imbatível, sabe? Ele é bom. Extremamente profissional, muito bom mesmo. Então eu aprendi muita coisa com ele. E eu lembro que a gente estava fazendo uma pesquisa no sistema ali com ele e a gente ouviu pelo rádio, pelo Copom lá de Laranjeiras, que tinha ocorrido um roubo em Laranjeiras do Sul. E a gente já prontamente saiu correndo lá do destacamento. A gente foi em direção à rodovia, a gente estava passando bem onde é o CTG ali do Marquinho hoje, indo sentido a Laranjeiras do Sul. O sargento estava ligando lá, perguntando os dados, né? Porque daí todo mundo começa a ligar pro Copom, por isso que é uma função ruim, né? O Copom, todo mundo começa a ligar, né? Pro Copom desesperado, né? Porque é informação. E o sargento estava ligando lá, perguntando os dados da ocorrência, e quando falaram que era um Uno para ele, um Uno branco, eu falei, olha o Uno. Eu lembro que eu tava dirigindo, a gente tava era uma viatura, um Fiestinha, a gente tava em 3 na viatura, e era um veículo de baixa potência, bem ruim. E daí eu falei, o Uno ali, ó, o Uno, e os caras passaram. Aí eu virei a volta, assim, bem onde é a entrada do portão ali do CTG e sentamos o pau atrás, sabe? Só que eles já estavam na vantagem, porque eles já estavam embalados, né? E a gente foi, nossa, uma velocidade muito louca, assim, sabe? Essa questão de acompanhamento tático é muito complexa. Mas, enfim, lá na localidade de Rio da Barra, os autores, numa descida, até o sargento falou, vamos. Falei, a gente não quer perder, né? Claro. Aí eu lembro que o sargento falei, calma, sargento, vamos pegar. Falei, eu dirigindo, falando, calma que vamos pegar. Falei, vamos pegar. Eu senti que a gente ia pegar ele depois de uma pedreira que tem lá sentido de Marquinhos, sentido da Palmital, tem uma pedreira, uma curva bem forte, assim, bem perigosa, acho que a gente da região conhece lá. Eu lembro que depois que a gente fez essa curva, um decidão, que eu vi eles lá embaixo, eu falei, vamos pegar. E
Aí eu desci aquele descidão ali, correndo tudo, e lá, logo em seguida, ele faz uma curva assim, eu vi que eles abandonaram. Eles jogaram o carro assim na contramão e desceram. Um desceu o barranco reto e o outro desceu meio que na diagonal. Foi os dois que eu vi. E já escutei disparos também, a gente efetuou também disparos e alguns detalhes assim. E eu corri atrás de meu colega, eu vi que correu atrás, e o sargento eu não consegui visualizar, porque eu estava muito focado naquela pessoa que eu estava indo atrás, e evidentemente no risco, porque Da eles outra entraram numa área pessoa. de mata, que na verdade é um risco muito grande, essa questão de entrar em áreas de mata, você corre um risco muito grande. Aí, quando ele entrou na parte mais fechada, eu lembro que eu me preocupei e eu fiquei em posição de tiro. Me ajoelhei para você reduzir a tua silhueta, né? Fiquei em posição de tiro. E eu pensei, esse cara tá me esperando, né? Porque eu já tinha ouvido disparos, né? Já tinha E eu tirado, vi né? que eles estavam, que esse que eu corri atrás, eu vi que ele tava com arma na mão. Foi muito rápido, assim, sabe? Eu nem sei, depois a dinâmica assim, da história, eu não sei nem como que eu pulei o barranco, porque umas pedras, assim, naquela adrenalina, não, você não Na sabe hora- como, parece uma coisa de Deus, assim mesmo, sabe? Os caminhos, assim, que você traça, assim, que não dá pra entender. Depois você fica assustado, assim, porque era uma pedreira, muito, assim, umas pedreiras soltas, eu não sei como que eu pulei naquela pedreira. E eu lembro que eu me abaixei, daí voltando na história, me abaixei e eu vi o carreiro moído, assim, no mato. E daí eu falei, ele tá longe, porque eu vi que o carreirinho dele ia longe, assim, daí eu fui indo. Aí, numa distância, assim, mais ou menos de uns 15 metros, que eu me abaixei, assim, na mata, era uma descida, eu vi a ponta da jaqueta dele, uma jaqueta jeans que ele estava utilizando. Eu falei, opa, esse tá no papo, né? Aí eu já tinha a localização dele, então foi mais fácil, daí eu consegui ir mais rápido, né? Aí quando eu saí de uma moita, assim, que eu não sei como que chama aquele... É uma pastagem que o pessoal usa, que é parecida com uma cana-de-açúcar, assim, sabe? Eu não sei que tipo de vegetação que é aquela, bem fechada. A hora que eu saí daquela vegetação, assim, ele tava se virando no mato, ele tava com a mochila, que é a mochila que tava tava o o dinheiro. dinheiro. Ele tava se mexendo e tava me levando a arma, assim, pra me atirar. Aí eu já gritei, solta, solta, solta. E pá, daí dei um disparo. Eu até achei que tinha errado o disparo, mas eu tava numa posição boa de tiro. Aí ele não soltou, eu gritei, não, solta, né? Gritei, né? Você grita forte. Aí tua adrenalina tá explodindo, A né? mil, né? A mil. Eu gritei pra ele, solta, solta, solta. Abordagem policial, solta a arma. E ele não soltou. Aí eu dei outro disparo na direção da perna dele, né? Porque ali você tem que tomar uma decisão muito rápida. Ou se você bobear, você morre. Ainda tava armado, Isso, tava podia armado. atirar, né? Isso, aí ele soltou. Ele soltou a arma e eu já escutei um barulhão forte, assim, eu dei aquela olhada rápida, assim, né, pra trás, e era o meu colega, o soldado Bonfim, que tava, hoje é Cabo Bonfim. Ele tava vindo atrás, assim, correndo, e eu falei, Bonfim, cuidado, ele tá armado, tá armado. E a gente foi se aproximando, daí a gente mandou ele deitar no chão e colocar a mão na cabeça, né? Aí a gente depois chegou se aproximando, eu vi que o revólver tava no pé, perto do pé dele, assim. Ele tinha soltado mesmo. Eu tinha soltado, Aí a gente tirou ele lá de dentro, e daí que eu vi que eu tinha acertado, porque ele estava mancando os disparos. E aí ele até, inclusive, tentou subornar a equipe, né? Ele estava com uma sacola de dinheiro e a gente colocou mais ainda a corrupção ativa, né? Ah, ele tentou ainda Ele tentou mesmo subornar a equipe, porque estava cheio de dinheiro, né? Ele achou que a gente era corrupto, né? E daí tinha dinheiro, tinha cheques ali dentro, tudo que o comércio ali tinha arrecadado naquele feriado prolongado. E a gente tirou ele, a gente foi auxiliando, algemou ele, tirou ele lá na BR, nisso passou porque lá não pegava celular, a gente pediu eu lembro que a gente pediu para uma pessoa que estava passando ali de carro, daí começou a chegar gente, né? Passou de carro, a gente pediu para chamar a ambulância, né? E que foram lá prestar os atendimentos ali, que eu vi que eu tinha acertado os 2 tiros na mesma perna dele. Os 2 tiros, Os né? 2 na perna direita. Acho que ele tava com a perna meio laterizada, assim. Aí um tiro pegou na barriga, na barriga da perna dele ali. E outro um pouquinho assim pra cima do joelho, mas não pegou parte óssea. Então, os tiros entraram e saíram. Era a pistola .40, ela tem um impacto muito forte na época que a gente usava. E a gente conseguiu encaminhar, graças a Deus, a gente recuperou 100% do... E o outro? Foi preso também? O outro conseguiu escapar, a gente pegou no outro, que já é uma outra história.
Que outro- Pegou depois, hein? Aí a gente encaminhou para a delegacia, outros conseguiram escapar no dia. Aí o sargento foi na rádio Piquiri, lá do Marquinho, e pediu pro Zé Carlos anunciar que é o radialista lá, né? Aham. O Zé Carlos anunciar no rádio para a população lá tomar cuidado. E a gente juntou que ele tinha escapado. Aí no outro dia a gente estava indo, outras equipes assumiram, iam lá fazer um patrulhamento, tentar localizar, a gente ficou a tarde inteira aquele dia atrás do autor, mas como é uma área bem extensa, as fazendas lá em morros, e não foi fácil, né? Ele acabou escapando. E aí no outro dia o sargento falou no rádio e alguém viu o autor, né? Reconheceu assim que não era da região lá, viu uma pessoa andando sem camisa dentro da lavoura, dentro do campo assim. E aí avisou a polícia. Lá perto da saída, já lá entrando pro Barreiro, lá, localidade de Barreiro, lá, indo sentido lá Palmital. E a gente deslocou rapidamente, a gente voltou, já tinha saído do serviço, a gente voltou, montou mais, para juntar mais policiais, a gente fez uma varredura lá no local e não conseguimos localizar. E foi feito um arrastão muito grande, que a área é muito extensa, e eu fiquei com o sargento Edson, lembra? Por isso que essa é mais uma ocorrência que me marcou, que eu vi que o sargento Edson Era bom mesmo. era bom mesmo. E ele falou, quieto, gordo. Ele me chamava de gordo, não sei por que gordo. Aí ele chamou, quieto, gordo. Quieto, que esse cara tá aqui. Falei, mas esse sargento, e eu pensando assim comigo, né? Daí eu, soldado, assim, como é que eu vou discutir com o Não graduado, posso falar que né? não, né? Aí eu falei, esse sargento tá ficando louco. Nós já reviremos que esse lugar aqui, nada do cara. E ele tava de um lado da pista e ele olhando assim, sabe? Olhava, esse cara passou por aqui. E ele teimando. E o pessoal já tinha descido lá, o resto do efetivo lá, fazer uma varredura mais na parte de baixo lá do terreno. E eu fiquei ali com ele. Aí quando começou a voltar, gente, eu fui. Eu pensei, agora tomei um outro rumo, fui lá procurar numa outra mata lá e não achei. Daqui a pouco eu escutei os gritos lá. Eu tinha achado, o cara tinha se enfiado num capinzal, assim, sabe? E tava ali mesmo. E na época ela tinha os eucaliptos, assim, na beirada da pista, assim, eram bem baixinho, assim, os eucaliptos ainda, tinha uns arbustos bem altos, assim, e ele tava enfiado naquele capinzal ali, sabe? O cara era bagre mesmo, sabe? O cara era cheio de passagem, era latrocida já, inclusive. Ah, é mesmo? Era latrocida. Aí conseguimos pegar ele, porque assim, a gente tomou conhecimento, a gente voltou, porque antes disso, de terem visto ele lá no lavrado, agora que eu lembrei esse detalhe, é que a gente ouviu no rádio, que tinham baleado, alguém tinha sofrido um disparo de arma de fogo, popular baleado, né? Aham. Lá na localidade de Rio da Barra. E era um conhecido nosso, né? Inclusive um morador conhecido, e a gente já desconfiou que poderia ser da pessoa, do autor lá, envolvido. Daí, para resumir a história que aconteceu, o autor, ele chegou na área de uma casa, e ele ficou esperando na área porque tinha um carro, ele ia roubar aquele carro para ele fugir. Aí os moradores, como já estavam avisados, né, por isso que é muito bom esse contato assim, comunitário da população com a polícia, né, eles já estavam avisados de esperar amanhecer o dia. Só que quando amanheceu o dia, eles achavam que já estava seguro. E a senhora, ela estava tomando chimarrão, depois ela contou os detalhes pra gente, né. Se ela ver essa entrevista, ela vai lembrar. Vai lembrar que é. Ela disse que estava tomando chimarrão e a hora que ela mexeu no trinco da porta, o bandido estava ali, na área da casa. E ele empurrou e ela gritou, e daí o filho dela estava lá e ele tinha a arma registrada, tudo certinho, né? E já começaram a efetuar disparos, e tinha disparo, acho que no pé da mesa, nos armários, que foi uma troca, assim. Aí o bandido estava armado também. Estava armado, ele estava com uma pistola. Aí, inclusive, esse bandido ele deu um tiro no pé dele mesmo. Eu acho que alguma munição deve ter ficado parada ali no ferrolho, ele foi dar o golpe e disparou. E naquele apuro ali, ele disparou em cima do peito do pé dele. Tava o projétil assim, em cima do peito do pé dele. E aí ele escapou de lá, né? E a gente fez aquela varredura depois que a gente tem essa situação que eu contei lá, que ele estava escondido no mato. Localizou ele lá. A gente conseguiu localizar e levar ele preso. O senhor falou de suborno, que nessa ocorrência eles tentaram subornar. Ainda é comum tentar subornar a polícia, alguns fatos assim, quando aborda alguém que está irregular, alguma coisa, ainda recebe até hoje? Então, eu não tive mais essa... Já aconteceu já das pessoas corruptas tentarem, né?
esse tipo de coisa, você já alerta, né? Ó, se você abrir a boca mais uma vez, eu vou te dar voz de prisão, sabe? Então, fica de boa, né? Você tem os procedimentos ali, né, que você tem para falar para a pessoa, não, opa, Não vou. não, mas já aconteceu, claro que já aconteceu. As pessoas acham ainda que tem muita pessoa corrupta, sabe, infelizmente, que acha que O policial também vai se que corromper ali com a todo mundo situação, né? não é bem assim, não. E o que a gente mais acha engraçado, é porque é uma situação engraçada, que às vezes, por exemplo, aborda um veículo ou uma moto e aí tá irregular. Aí o documento para pagar é tantos reais, aí vai ofertar para o polícia, mas não é mais fácil então pagar o documento ali do que querer subornar um policial, né? Totalmente. E dentre esses 19 anos aí na polícia, teve história engraçada também, teve ocorrência engraçada. Qual que foi a mais engraçada aí, Gilson, que você já Meu participou? Deus, teve muitas 19 anos é alguma ocorrência, né? E depois das ocorrências, quando chega lá na delegacia, que volta pro destacamento, né? Aí vocês conversam entre vocês, dá risada entre vocês da situação, conversa, porque é normal isso daí, é né? normal. Qual que foi a mais engraçada, assim, que você lembra no momento, assim, para você contar para quem tá Então. assistindo o Conexão em Pauta? Então, 19 anos, tem bastante história para contar, né? Vou contar alguma história aí. Mas uma ocorrência, a gente estava fazendo um patrulhamento no município, uma época lá numa área rural, né? Não vou dizer qual que é o município. E a gente, era à noite, e aí quando a gente passou, assim, numa área de mata, assim, a gente viu que brilhou alguma coisa, assim, no meio do mato, né? Opa, o que é esse negócio? Tem alguma coisa aí. Era uma estradinha, assim, bem fechada. Aí a gente voltou e era um carro. Tava parado lá. Tava parado. Aí, e a gente se preocupou, porque era noite, né? A gente deixou a viatura, foi um pouquinho pra frente, né? E desligou a viatura e voltou a pé. Ele tava com a lanterna, evidentemente, e tava esse carro enfiado lá no mato. Até a gente achou que podia ser um objeto de furto, né? O roubo ali, o veículo, né? E porque tava num local ermo, que não tinha casa perto, né? Aí era um casal. Eles estavam... Aí a gente chegou, mas não sabia, né? Claro, tem que tomar cuidado, né? Você não sabe o que tem ali dentro, o que tá acontecendo, pode ser um caçador que tá armado e tal, tem um monte de N situações, né? E a gente chegou e os vidrinhos estavam tudo embaçadinhos, sabe? Escorrendo. Já. Tava no momento. Meu Deus, ó. Aí a gente chegou e daí não dava pra ver muita coisa, a gente bateu assim, né? No vidro. Aí a gente viu que não abriu, a gente puxou, tava aberta a porta. Tava aberta a porta do carro. Aberta a porta. Você estava entretido ali dentro. Não viram a polícia chegar. Tava bem. Não imaginava. Eu nem vi. Mas tava assim, mas posso dizer assim pra você, ó, não tava. Clima ofegante. Um meio pra baixo, do meio pra cima, assim, sabe? E falou o que daí, Gilson? Daí a gente viu que... Só que se dá aquela visualizada rápida, você não tem... A preocupação da gente é com relação à integridade física, de tiro, né? Porque a pessoa que tá ali, ele tá no momento ali, de descontração dele, de alegria. De alegria, né? Só que a gente não pode relaxar na questão da segurança. Você não sabe quem que é a pessoa, entendeu? Só que como que você vai fazer o cara descer daquele tipo que ele tava? Fica meio estranho, né? Aí você já, né, já dá aquela batida rápida de olho ali, você já vê que não tem arma, pelo menos por perto dele, você já depois toma a precaução ali, né, pra, né, ali na abordagem, até fazer as pessoas descerem, né, pra gente averiguar daí, né. Mas aí deu um tempo pra vestir a roupa? Você pode vestir a roupa depois... não, sim, né, como eu falei, você fica tomando muito cuidado, sempre pedindo pra pessoa mostrar as mãos, né, entendeu? Você fica numa lateral pra você não ficar vendo aquela cena. Aí, mas Deus me livre, que visão horrorosa. E aí falaram o que depois daí? Aí revistou? Pediu documento? O procedimento normal? Ele disse que tava levando a prenda pra casa, né? E daí não se aguentaram. Aí me chegaram ali, né? Até ali aguentou, aí chegou ali não não aguentou mais, daí teve que parar ali, né? Aí a gente fez as orientações cabíveis, né? Até porque ele não estava no imóvel dele, né? E é muito comum das pessoas irem nesses locais deixar ali lixo, né? Sujeira, ali no imóvel alheio, né? A gente orientou ele para que saísse, porque não deixa de ter um risco ali. Como a gente viu, outra pessoa poderia ter visto a pessoa ser, né, assaltada ali naquele local, né? Embora é muito difícil, mas pode acontecer, né?
Quando ele orientou e viu que não tinha nada de ilícito com eles, nada irregular, tudo certinho, a gente... Boa sorte. Boa sorte. Pode terminar o ato em outro lugar. Mas eu acho que com o susto ali que o casal Acabou levou, o clima. eu acho que ele não conseguiu desenvolver mais nada. Já pensou você tá com o carro ali naquele ato? E eles não viram a polícia chegar? Não viram, tava muito... Pois é, então eu falo do risco, porque daí a pessoa... Mas ele abriu a porta e bateu a lanterna? A pessoa se entrete, né? E se distrai quando vê, tá no se risco. entrete mesmo, né? Aí essa foi uma, né? Uma delas, né? Foi uma delas. Tem várias, Tem né? muitas, São muitas histórias. Imagina, são 2 décadas, né? Sim, Quase, né, Dirceu? Chegando a 2 bastante décadas aí na Polícia Militar. E passa por diversas situações. A gente já falou de triste, né? De coisas ali que causam muita adrenalina, engraçado. Então, tem de tudo, assim. E como você se vê, assim, como um policial hoje dentro da Polícia Militar... Como que você se enxerga, assim, as pessoas têm aquele respeito? Porque eu já vi alguns policiais, assim, já vi algumas determinadas situações, assim, que parece que a população ou alguns elementos ali, né, as pessoas, não as pessoas de bem, mas alguns marginais, vamos dizer assim, usar essa palavra forte, eles não têm certo respeito. Você se sente um policial respeitado dentro da polícia, assim, um policial que impõe respeito realmente? Eu acredito que sim, mas... Até por esse fato mesmo, assim, do pessoal, hoje é o Dirceu ali, aí você prende uma moto, faz o videozinho do rantantan, o povo já... Você acha que o povo as pessoas não gostam muito disso? Ou o que você acha? Eu acredito que a gente tem respeito realmente, sabe? Mas como na sociedade são inúmeros tipos de pessoas, um ou outro às vezes tenta a sorte de desafiar, né, as instituições, né? Não só a instituição da Polícia Militar, quer dizer... Como todas as outras, né? Todas as outras, principalmente esses dias a gente esteve até fazendo uma orientação com relação ao uso de aparelho celular dentro de sala de aula. Os alunos, alguns, né? Alguns, a maioria respeita, mas alguns alunos não respeitam os professores, desacatam, batem no peito e acham que mandam dentro da escola, e não é assim. Dentro da sociedade a gente tem regras, né? E as regras têm que ser seguidas. Em todos os lugares, Todos né? os lugares. Todos os lugares. Então, como que vai chegar dentro da escola e fazer o que quer, incomodar aqueles que querem estudar? Isso eu estou citando exemplo. Então, em todos os setores da sociedade, sempre vai ter aquele que vai querer afrontar de alguma forma, desafiar de alguma forma. Dirceu, uma conversa bacana, descontraída e legal. Você já saiu candidato, né? Já se envolveu na política. Após essa repercussão aí do vídeo e ficar conhecido aí com o Padre Dirceu, ajuda bastante realmente, assim. E como você vê a política brasileira hoje, no nosso país, a situação política que tá... Eu já fiz essa pergunta para outros convidados que aqui estiveram e cada um tem uma opinião, assim. Mas como você vê a tua opinião? Como que tá a política, o cenário político brasileiro hoje? Eu vejo com muita preocupação. Muita preocupação, porque funciona da seguinte forma: a política está envolvida em tudo que a gente faz. Muita gente, eu não gosto de política, eu não quero não sei o quê. Mas a política está em tudo. A política está na escola, está na segurança pública, ela está na manutenção das estradas rurais, dos produtores, na saúde, principalmente, que é o ponto mais frágil dentro de uma sociedade. Então, a política está em tudo. A política ela transforma vidas, né? Ela, tanto por bem quanto por mal. E eu vejo com muita preocupação essa questão política nacional, porque como a gente está na rua e quando nada mais deu certo dentro da sociedade, todos falharam, estoura na polícia militar. As ocorrências aumentam, tendem a aumentar. Então, quando falhou tudo na sociedade falhou, estoura na polícia. E como a gente faz muito patrulhamento, eu particularmente gosto muito de realizar patrulhamento rural, né? Nas escolas também eu gosto muito de participar. Eu vi de um tempo atrás, não vou citar... Né? Exatamente, né? Tempo, assim, mas eu vi que tinha dado nesse período ali, de 4 anos, tinha dado, embora passou por um período muito difícil, que foi a pandemia, né? Isso eu vi. Estou falando o que eu vi. Né? Isso é fato, o que eu vi. Produtores rurais, desde do agricultor familiar, desde o grande produtor de grandes áreas de produção.
eu vi um crescimento muito significativo nessa área, que você via as pessoas investindo ali em barracões, em implementos agrícolas, máquinas. Eu até cheguei a ver e conversei com vendedores, né? Porque na rua você conversa com muita gente, mundo, né? com todo mundo, no comércio e tal. E eu conversei com vendedores de implementos agrícolas, por exemplo, né? Que é um termômetro da agricultura, né? Que a cada R$ 3 gerados na economia, R$ 1 vem da agricultura. Da agricultura. Da agricultura. E eu vi que teve esse crescimento real, assim, sabe? Os produtores mesmo contando, não, tá legal. E os vendedores de implementos falando que tinha filas de espera para esperar trator, para esperar Tava girando, os né? implementos. A agricultura tava girando. Tava girando. Comércio estava bem movimentado, isso é fato, né? O comércio estava movimentado, então está gerando riqueza lá na agricultura, vem a riqueza para a cidade também, vem o desenvolvimento, outras empresas acabam sendo geradas, né? Mais empregos, né? Mais desenvolvimento para a sociedade, digamos assim. Não sou nenhum especialista, mas isso é o que a gente vê É a dia sua na opinião, rua. né? A minha opinião e é o que eu realmente constatei e vi conversando com as pessoas, né? Isso lá no campo, conversando com o comerciante, com o agricultor, com todo mundo, sabe? Isso você observou, falando isso, você observou, quando estava o governo da direita Vou falar no direto. poder, Quando estava o Bolsonaro. Quando Quando estava o tava Bolsonaro, eu não tô defendendo o lado, mas é fato, né? Até porque eu me coloco como um homem, uma pessoa conservadora, né? De formação conservadora, familiar, então eu sou direcionado mais pro lado da direita. Então, é fato do governo Bolsonaro, embora tendo toda aquela crise, pandemia e tal, teve crescimento na economia. Isso é fato. As pessoas que pesquisam vejam que teve. Agora vejam hoje. Compare hoje. O que aconteceu? Você só vê notícia ruim. É aumento de imposto, sabe? É só notícia ruim. Falar a verdade, eu agora não vi nenhuma notícia boa, de nada. Ano que vem a gente tem eleições, né? Ano que vem temos eleições para presidente, para governo, deputados. O Dirso, pretende colocar o seu nome à disposição da população? É uma coisa muito complexa isso aí, sabe? Que são várias coisas que precisam serem analisadas, né? Na minha função de militar mesmo, então eu não posso ser filiado a partido político, né? Mas como eu falei anteriormente, a política, eu vejo a política como uma coisa extremamente importante para a nossa sociedade, para transformar vidas, né? Porque através da política que vem o desenvolvimento do nosso país, da nossa região, principalmente, que a nossa região aqui, até em particular, é muito pobre, né? Isso é fato, é só pesquisar para ver. No entorno de Guarapuava se concentram os 11 piores municípios no Índice de Desenvolvimento Humano do Paraná. Estão na região de Guarapuava. Dos 20 piores, 11 estão próximos a Guarapuava. Na região de Guarapuava. Na região de Guarapuava. Então, é uma região com municípios com baixo desenvolvimento, muito pobre. Não temos muitas indústrias aqui na nossa região, diferente de você, porque eu fui nessas regiões fazer coisas particulares. Eu fui na região oeste, por exemplo, Toledo, né, cheio de frigorífico, cheio de desenvolvimento. Fui na região norte, Londrina, Maringá, Cornélio Procópio, ali cheio de indústrias naquelas regiões. Curitiba nem se fala, né? Ponta Grossa mesmo, muito desenvolvida nessa questão industrial. Sudoeste aqui do Paraná, fortíssimo, né? Fortíssimo. Aí, vamos falar de Guarapuava. Falar Guarapuava como um contexto para a nossa região. Falamos de Guarapuava na região de Guarapuava. Região de Guarapuava, vamos dizer assim, porque é o maior município aqui da nossa região, né? Então, vamos falar de Guarapuava. O que temos aqui em Guarapuava? De grandes empresas, vamos dizer assim, frigoríficos. Não temos grandes frigoríficos como... Vou falar marcas aqui, a exemplo de Cascavel, por exemplo, que tem a Copacol, tem a Lar, tem a Frimeza,
tem inúmeros frigoríficos, inúmeras empresas, e dentro dessas grandes, e próximos dessas grandes empresas, se instalam as pequenas empresas. É uma cadeia, né? É uma cadeia de trabalho, que vão se desenvolver através dessa grande empresa, mão de obra e fornecimento de trabalho terceirizado para essas grandes empresas. E na sua opinião, esse desenvolvimento, ele se dá pela infraestrutura da região? Como que a nossa região poderia desenvolver melhor na tua opinião, do policial do Dirso? Como que a nossa região poderia se desenvolver de maneira melhor? O que precisaria ser feito para a nossa região ter um upgrade, desenvolver melhor? Política. Política mesmo. Política mesmo, conversando ali com, digamos, reunindo os prefeitos da região, por exemplo, né? Que para formar esse bloco e procurar melhorias, de repente, para atrair empresas para a nossa região, grandes empresas, porque é muito comum, e isso as pessoas, com certeza, as pessoas da nossa região conhecem alguém que já teve que ir embora da nossa região, Busca de emprego. Em busca de aquelas pessoas que realmente buscam melhorias profissionais. Eles buscam essas melhorias profissionais e tem em outros estados, a exemplo de Santa Catarina. Santa Catarina. Né? Santa Catarina, região metropolitana de Curitiba, né? Tem muita gente que foi embora para essas regiões, teve que abandonar aqui a família, né? Os familiares, pai, mãe, irmão, né? Para ir morar nessas regiões. E se a gente... Vamos pensar, vamos dizer que a gente tivesse um desenvolvimento melhor aqui na nossa região. Será que essas pessoas teriam que ter ido embora para outros estados e outros municípios e não poderiam ficar aqui morando com seus familiares? Trabalhando aqui, gerando renda aqui para a nossa região. É porque a gente ouve muitas histórias de pessoas que foram embora daqui e hoje tem empresas, né? Tem lojas, tem supermercados, oficinas, enfim, em outros lugares. Sim. Será que essas pessoas não poderiam montar o seu comércio aqui na nossa região? Né? Sim, mas para isso teria que ter demanda, teria que ter investimento público, né? Melhorias públicas aqui na nossa região, né? Com infraestrutura, para que a nossa região se torne atraente, né? Para grandes empresas, cooperativas, outras grandes empresas, né? Se, digamos, viesse uma grande empresa aqui para nossa região, será que já não daria um up aqui na nossa região, digamos assim, né? Se tivesse uma grande empresa, por exemplo, aqui vamos citar o exemplo do Goiuxim, que tem inúmeras milhares de famílias, né, com pequenas propriedades, né? Será que essas pequenas propriedades não seriam transformadas se elas precisassem fornecer algum tipo de produto para uma grande empresa, por exemplo, né? Não precisaria o filho desse pequeno produtor lá da agricultura familiar sair de lá da casa deles e ir embora para outro município? Se ele tivesse ali o desenvolvimento dentro da propriedade, gerando a renda dentro da propriedade dele mesmo, né? Mas para isso teria que ter demanda, né? Evidentemente, para o produto que ele vai fornecer. Então, isso aí teria que ser discutido ali, eu acredito, num bloco ali, né? De políticos, né? Mas tudo através da política. Tudo através da política. Mas voltando lá, você falou que eu tinha sido candidato, eu realmente fui candidato a deputado federal na eleição passada, mas eu não tinha grupo, né? Hoje a política, você precisa ter grupos ali para te auxiliar, para te apoiar. Daí fui candidato na eleição passada para vereador em Guarapuava. Eu também não tinha grupo, eu fazia campanha sozinho, literalmente. Eu saía pedir voto sozinho, colocava meu material, o Wind Banner, que é aquela bandeirinha, colocava lá na avenida principal lá de Guarapuava, nas principais saídas. Eu ia cedo, colocava, e à tarde eu ia retirar. Então, enquanto aqueles políticos assim que já estão lá na política, ou pessoas que têm grupos, ou que já vêm ali de um histórico político, eles já têm os grupos deles e eles têm, evidentemente, as pessoas que auxiliam eles a fazer esse tipo de trabalho que eu não precisaria fazer, né? Eu poderia estar preocupado em sair pedir voto. Mas, embora eu não tenha sido eleito, eu fiquei extremamente orgulhoso com os votos que eu conquistei, porque foram votos honestos, sabe? Não comprei, não fui corrupto, não comprei voto de nada. E, infelizmente, na rua aí, eu tive situações, assim, sabe, muito, sabe, decepcionante mesmo, assim, sabe, de pessoas pedindo, sabe, combustível, sabe? Nossa, eu ficava extremamente decepcionado com essas pessoas, porque
Porque, poxa vida, tem muita gente que vende o futuro dos filhos e da família A troco de a nada. troco de um galão de gasolina. O que essa pessoa quer pro futuro dela e pro futuro dos filhos? Trocar voto por uma coisa que vai satisfazer a necessidade dela ali por um dia, Momentânea, ou né? talvez uma semana, uma coisa momentânea, sendo que terão mais 4 anos ali se aquela pessoa foi eleita através de compra de voto, ela vai ficar lá 4 anos. Será que ela vai ter realmente vai ter compromisso com o seu eleitorado, comprando votos? E você acha que o reflexo da política nacional, política brasileira hoje, ela reflete disso mesmo? Ela parte do eleitor ali, que ele já, a hora que vem a eleição, ele já pensa assim, ó, a eleição, agora eu vou pedir isso para tal candidato. Você acha que começa aí? Porque assim, se o próprio cidadão realmente, ele já aguarda isso, a gente não espera outra coisa lá de cima. Então eu acho que ela já começa com o próprio eleitor, né, Dirce? O próprio eleitor. Porque é o eleitor que coloca essa figura. Coloca quem quer, né? Coloca quem quer. E através dessa coisa corrupta, né, que é a compra de voto, não tem como realmente dar certo. Eu acho que essa cultura, as pessoas, aquelas, evidentemente, né, que é minoria, né, tem que mudar esse pensamento dessa questão da compra de voto, porque não tem como uma sociedade dar certo desse jeito. Você falou que você não tinha grupo na eleição passada, quando lançou o seu nome a candidato, né? Quando colocou o seu nome à disposição da população paranaense. E agora, como já está fazendo alguma costura, já pensa, já está mirando, porque agora você já tem um olhar diferente, né? A primeira eleição, geralmente, o candidato não tem ainda aquela experiência. Agora, ainda mirando já o ano que vem, assim, pensando, claro que ninguém está falando em eleição e nem nada disso, apenas uma conversa, mas já pensa de fazer de maneira diferente do que foi a eleição há 4 anos atrás? Posso dizer assim para você que cada situação é uma experiência que você vai adquirindo, né? Eu, na eleição do ano passado para vereador, eu já me portei de forma diferente, sabe? E envolve muitas coisas, assim. N situações. N situações, assim. Posso dizer assim, até apresentação pessoal. Né? Até apresentação pessoal, você vê se você... eu vou citar um exemplo, assim, muito prático. Por exemplo, se você chegar em algum estabelecimento... as pessoas que lidam no comércio não vão ficar bravas com o que eu vou falar. Mas, às vezes, acontece muito. Muita pessoa já passou por esse tipo de situação. Por exemplo, se você chega lá com a tua roupa de serviço, estava lá lidando com uma coisa que a tua roupa ficou suja ou rasgou, você vai num comércio, às vezes você já não é atendido de tal maneira. Mas, às vezes, quando você vê uma outra pessoa mais bem vestida, né? Talvez ela seja atendida de uma outra forma, né? Não, essa é uma realidade do nosso país, né? Isso. Muitas pessoas julgam pela aparência, isso é fato. Julgam o livro pela capa. Isso, exatamente. Então, por exemplo, eu não posso me apresentar, eu não pude me apresentar na eleição passada, por exemplo, calçando um tênis, por exemplo, né? Calçando um tênis, ali uma roupa tudo desleixada assim, ali você já perde o voto de cara, já, sabe? A população enxerga de maneira diferente. Não vou generalizar a população. De maneira geral. Algumas pessoas. Né? Elas não verem, elas podem até concordar com as tuas ideias, mas elas talvez não te vejam como uma figura forte. Por exemplo, alguns políticos tradicionais, eles já chegam ali pedindo voto, um monte de gente ali em volta. Assessores e gente ligando, iam tirando foto, filmando. Já vai colando adesivinho no peito, e abraço, tal, e chamando feio de bonito, claro. Sabe? Dando aperto de mão e abraço, e puxando o saco, literalmente, né? Fica aquele mundaréu de gente. Mas daí o Dirção chegava sozinho. Ah, não. Né? Aí eu já perdi a mão. E nessa questão aí você tem que lá ter contatos ali para, por exemplo, lá fazer uma reunião lá com determinada empresa ali e tal. E como esses maiores já têm esses contatos, já fica muito mais fácil. O político só vai lá e fala. Tá tudo pronto, né? Já tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Mas daí o Dirção não tinha grupo com boas ideias que eu tinha, né? Porque
minhas ideias eram de transformação, literalmente, de transformação, porque, como eu falei lá atrás na nossa entrevista, eu quero um futuro melhor para minha filha e para as crianças de hoje, as crianças e os adolescentes, esses que são a minha preocupação. Que eu vejo assim, aquele que já está no caminho errado, é o ditado, pau que nasce torto nunca se endireita, né? Então, o cara que já está na vida torta, olha, pouquíssimos eu vi ao longo da minha carreira, pouquíssimos eu vi que mudaram. Mas eu tenho uma esperança muito grande nas crianças e nos adolescentes, que é o meu foco, assim, como sociedade, sabe? Que trazer se eu tivesse sido eleito, trazer um desenvolvimento para essas gerações Para essas futuras, crianças, pra para essas essas crianças. Que bacana, Dilson. Isso é muito bom mesmo. E realmente o nosso país, historicamente, teve muitas boas pessoas que não conseguiram ser políticos e foram Sim. taxados de loucos, Sim. e tivemos outros loucos que chegaram a ser políticos, realmente por causa disso que você acabou de falar, por conta de oportunidades, né? Que tem pessoas que têm oportunidades melhores, fazem naquele momento ali, porque é muito fácil, como você já falou, um grande empresário, alguém que já é conhecido, midiático, ou já vem de uma família política, ser um deputado, ser um governador, ser um presidente. Agora pro Dirso, agora pro seu José, pra Dona Maria, que vem lá de baixo, realmente é difícil. E a internet hoje, ela dá mais visibilidade, né, Dirso? Sim. Porque antigamente, você com certeza lembra muito mais que eu, antigamente tinha poucos nomes conhecidos politicamente, pouquíssimos nomes conhecidos, né? Tinha os nomes lá que eram falados, que eram os doutores, né? E hoje a internet, ela possibilitou que pessoas comuns, como nós, ganhem visibilidade na internet. E essa visibilidade que você tem hoje na internet, você acha que é benéfica isso também? O meu foco, na verdade, ali é mostrar um pouquinho do cotidiano, né? Da vida pessoal, como todo mundo faz, né? Todo mundo faz, né? Cada um na sua área, né? Cada um dentro da sua área ali, mostrando ali um pouquinho da sua vida particular e um pouquinho do que você pensa e tal. Mas, evidentemente, que a internet é um meio bem democrático de você chegar até as pessoas que não te conhecem, né? Que talvez, às vezes, tenham um pensamento errado, né? Porque a figura, por exemplo, vou citar a minha profissão, a figura do policial militar, às vezes, algumas pessoas têm receio, né? Acham que... Muitas pessoas não gostam de polícia. Assim, não é que não gosta, tem um receio, assim, que vai ser, talvez... ruim? Aquela figura mais séria, assim, Isso, tal, que eu quero dizer, né? Que pode ser interpretado como antipático, alguma coisa, mas não. Quem me conhece sabe a pessoa que eu sou, né? Procuro atender o máximo possível de bem as pessoas que ali no destacamento chegam e em outros locais que eu também trabalhei, as pessoas de bem, evidentemente, né? Algumas pessoas chegam ali, você vê que elas já estão assim, se apertando, sabe, aquele medo, aquele receio, e você acaba falando tua linguagem mais popular, assim, o jeito que você é mesmo, as pessoas acabam... E ali que você começa a ganhar a confiança das pessoas, e ali que as informações também vêm chegando para a gente, né? Através de um bom atendimento, uma atenção que você dá para o público. Com certeza. Então, as pessoas chegam, pessoas de todo jeito, pessoas humildes, e aquelas pessoas mais humildes são as mais encabuladas, elas estão com vergonha ali de falar o seu problema. Geralmente aquelas são as que mais precisam realmente do que mais atendimento, precisam. né, Gilson? Então, já faz, senhor, senta. A senhora senta aí, né? Vamos, o que a senhora precisa, né? Então, se dá aquela atenção, daí que você vê que quando você começa a conversar de uma forma bem tranquila assim com elas, você vê que elas se soltam e elas têm mais tranquilidade de repassar o problema delas para você conseguir entender também. O policial, na verdade, acaba virando meio que um psicólogo. Em assim, determinadas situações, né? Porque você escuta muita história, né? E você tem que entender a dinâmica ali do problema da pessoa para você tentar dar uma resposta coerente para ela. Mas são situações assim que às vezes nem envolve problema policial, mas que eu procuro tentar, às vezes, ajudar. Por exemplo, até imprimir, às vezes, alguma coisa ali, ali num boleto, alguma coisa que a pessoa precisa. Não, já vejo aqui para a senhora, um documento, um carro, por exemplo. Né, pagar, senhor não paga aqui também lá para nós? Se for preciso pagar, senhor não paga? Não, pagar não paga. pagar não paga. Mas a gente procura auxiliar da melhor forma possível, porque nós somos servidores do povo, né? Do povo, através do pagamento de impostos, é que
que vem a minha renda, que eu sustento a minha família, né? Perfeito, perfeito. Dirson, a gente está partindo para parte final do nosso Conexão em Pauta, nessa conversa agradável, descontraída, que você trouxe informações e histórias, e o Conexão em Pauta é isso, a gente quer contar histórias de pessoas. Da tua história como policial, a história do professor, a história do advogado, a história do enfermeiro, do médico, do político, enfim, contar a história de pessoas aqui da nossa região. E agora, para a gente finalizar, eu deixo o microfone aqui do Conexão em Pauta à sua disposição, e eu queria que você olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem que venha do teu coração para as pessoas que estão nos assistindo. Eu vi que você é muito ligado à criança, né? Então eu queria que você deixasse uma mensagem para aquelas crianças, para aqueles jovens, ou para aquele senhor que está assistindo, uma mensagem realmente que venha do seu coração. Se a gente tocar uma pessoa com a tua mensagem, toda essa nossa conversa, todo esse podcast aqui valeu totalmente a pena, Dirce. Sim. População, o meu tempo de policial militar, esses 19 anos, me deram uma carga muito grande, uma experiência muito significativa dos problemas que a gente enfrenta na sociedade. E o que a gente mais vê nessas situações são crianças em situação de vulnerabilidade, mães que abandonam os filhos e vão em bailes, digamos assim, deixam as crianças lá para uma pessoa que vai cuidar, às vezes não cuida, não dá atenção quando chega na casa. Geralmente as pessoas têm um consumo muito alto de álcool, né, e drogas. Então, dê atenção para os seus filhos, vejam o que eles estão fazendo, cuidado com as companhias, principalmente a companhia que eles estão andando. Não liberem, não sejam liberais demais, digamos assim. Cuida com o comportamento que eles estão tendo dentro da casa, porque em muitos casos, quando eles vão para o caminho errado, é um caminho sem volta. Orientem para que eles respeitem os professores dentro da casa, com o uso do celular, por exemplo, que foi uma experiência bem recente que eu tive, de alunos que não respeitam os professores, a direção, todo o corpo pedagógico ali dentro da escola. Respeitem os professores, respeitem as pessoas, não aceitem de forma alguma qualquer objeto ilícito, como o uso de entorpecentes, por exemplo. Fuja dessa vida, procure se desenvolver profissionalmente, procure estudar. Os pais deem atenção para os seus filhos, porque essa falta de cuidado geram muitos problemas sociais que muitas vezes vai cair na nossa mão. E eu já cansei de encaminhar pessoas que eram boas, que por um momento de fraqueza, às vezes acabaram cometendo algum ilícito e infelizmente tiveram que ser presas, e às vezes por muitas vezes foram vistas pelos próprios filhos sendo presas, e saíram muitas vezes ali valentões de dentro da casa, né, agredindo a família, ou inúmeras situações, tanto de filhas como os pais, geralmente, que são a maioria dos casos, estão valentões na casa, mas quando são encaminhados para a delegacia, acabam indo chorando, muitas vezes. Homens valentões, brutos, digamos assim, que estão brutos ali, mas quando estão sendo encaminhados, choram iguais crianças. Então, cuida da tua família, principalmente. Veja se você está dando a atenção necessária à tua família. A tua esposa, a esposa também está dando atenção ao seu marido, ao seu filho, porque é na família que as vidas se transformam, que sai a orientação, a educação, que vai ser levado para toda a sociedade. Seria essas minhas palavras, são muitas coisas, mas eu acho que vejo como meio familiar, como meio de transformação inicial da vida da pessoa. Que bacana, Dirce, que bacana. A gente conversou, vocês assistiram, e a gente quer agradecer mais uma vez ao Edilson Fernandes, o Dirso, do Pare Dirso, que esteve com a gente aqui no Conexão em Pauta. Dirso, muito obrigado. Que Deus abençoe, e sempre estamos aqui à disposição, sempre que tiver novidades, sempre que quiser bater um papo e conversar, o Conexão em Pauta sempre está à sua inteira e total disposição. Obrigado, e estamos inteira à disposição da população. Eu estou respondendo, sou comandante do destacamento da Polícia Militar aqui do Guaxim.
E qualquer dúvida que a gente possa auxiliar a população, estamos à disposição ali de todos. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo Conexão em Pauta. Olá pessoal, eu sou a Irê da Conquista Empréstimos e hoje estou aqui para falar como podemos ajudar você a realizar seus sonhos e conquistar seus objetivos financeiros. Meu nome é Vânia e aqui na Conquista Empréstimos também somos representantes autorizadas da TIM. Estamos prontos para oferecer soluções sob medida para você, seja para quitar dívidas, investir em um novo projeto ou simplesmente ter um respiro em suas finanças. Venha com a gente e descubra como podemos transformar suas necessidades em realidade. Vamos juntos nessa jornada de conquistas. Na NC Reabilitação Oral, cada detalhe do ambiente foi pensado para te receber com conforto e tranquilidade. Somos especialistas em implantes, próteses e reabilitação oral completa. Com tecnologia, precisão e um cuidado que vai além do consultório. Agende sua avaliação e descubra o que a odontologia de verdade pode fazer por você. Olá pessoal, tudo bem? João Carlos aqui do Super Argas e aqui nós levamos liberdade de escolha às pessoas que buscam a melhor opção para si e sua família. E por meio da evolução constante e contribuição, alimentamos vidas e suas histórias. Aqui no Super Argas tem tudo para a sua semana ser completa. No açougue, cortes fresquinhos, carnes selecionadas e aquele precinho especial para garantir o churrasco ou almoço em família. No Hortifruti, frutas e verduras direto do campo para a sua mesa. Frescor e qualidade que você sente no sabor. Na panificadora, pães quentinhos, bolos caseiros e delícias saindo do forno o dia todo. É passar e sentir aquele cheirinho irresistível. Quer uma alimentação mais saudável? A seção de produtos integrais e naturais está cheia de opções para quem cuida da saúde sem abrir mão do sabor. A lista da escola está garantida aqui também. Tem material escolar de qualidade e com preços que cabem no seu bolso. E para a criançada, a diversão não para. A seção de brinquedos tem novidades toda semana para presentear ou surpreender. E o conforto do seu lar está completo na nossa linha de cama, mesa e banho. Variedade, beleza e economia para renovar a casa toda. Assim é o Super Argas, alimentando histórias. Quando o assunto é construir ou reformar, a gente sabe, cada detalhe faz diferença. Por isso, na Vincentim Massaneiro Materiais para Construção, você encontra qualidade, bom preço e aquele atendimento amigo que faz toda a diferença. Tudo em um só lugar. Faça sua obra acontecer com quem entende do assunto. Vincentim Massaneiro, construindo com você. Se você busca móveis sob medida com qualidade e dedicação, a Marcenaria Bela Vista é a escolha certa. Transformamos madeira em verdadeiras obras de arte, criando ambientes que refletem o seu estilo e necessidades. Com profissionais experientes e comprometidos, garantimos excelência em cada projeto. Entre em contato conosco e saiba como deixar seu ambiente mais bonito e funcional. Na hora de cuidar do seu carro, confie em quem entende. A Mecânica Catrucha é referência em qualidade, rapidez e confiança. Fazemos desde a revisão preventiva até serviços de motor, freios, suspensão e muito mais. Aqui, cada detalhe é pensado para que você rode tranquilo e seguro, sem dor de cabeça. Atendimento transparente, preço justo e um time pronto para te atender. A Cressol me convidou para fazer uma música, para te contar sobre uma promoção boa demais. Quanto mais você investe, mais tem chances de ganhar. São 10 milhões em prêmios pra você aproveitar. Você vai mudar de vida, você pode acreditar. Porque na Cressol cooperar é ganhar. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar.